Eu, Ludmila Macário. Eu, Rafaela Souza. Eu, Camila Esteves, e hoje com a nossa convidada maravilhosa. Gente, eu não consigo nem falar o currículo dela, porque é tanta coisa que essa mulher faz. Vamos lá. Ela que é advogada por formação, veio pra Austrália em 2012, é mãe da Amanda e do Daniel, 6 e 4 anos, correto? Isso. Me corrija se eu estiver errado. Gente, essa mulher faz tudo. Ela fundou 2 projetos maravilhosos, o Livro for Kids na Austrália e o Projeto Cabana. Vamos falar muito sobre isso e muito mais. Tá estudando no momento, ela não para, ela equilibra todos os pratinhos. Aline Arruda! Gente, só não esquecendo de agradecer aos nossos colaboradores. Glossy Puff, que veste a gente diariamente nos nossos exercícios. Mari Descomplica, nossa mentora financeira maravilhosa, que está transformando a nossa vida financeira. Vamos virar aí mulheres investidoras na Austrália em 2023. 2023. Bora lá? Vamos do começo, Aline. Como que surgiu essa ideia do Livro for Kids? A Livros for Kids Austrália, acho que ela surgiu lá atrás, quando meus pais me incentivaram a ler, na verdade. A minha família sempre foi uma família de leitores vorazes. A gente tinha, quando a gente ia pra praia, no máximo, porque minhas amigas, quando elas iam pra praia comigo, todo mundo tinha livro, né? E várias delas falam, nossa, vocês me incentivaram a ler. Minha irmã é professora de português. Então, a gente sempre viveu com livro. E quando eu fui mãe, veio essa necessidade gigante de manter o português e a cultura brasileira viva na vida dos meus filhos. Isso é muito engraçado, porque assim que a gente mudou pra Austrália, meu marido é brasileiro também, a gente falava assim, não quero muito contato com brasileiro, porque a gente tá aqui pra aprender. A gente sempre vem com essa ideia, né? Todo mundo. Não, sim, né? Tira a primeira pedra. Vamos focar no inglês, beleza. Só que é aquilo, depois que E eu, assim, no começo da minha maternidade, eu nem entrei nos grupos de mães brasileiras. Não entrei mesmo, porque eu falei, não, eu vou... Na verdade, hoje, quando eu olho pra trás, eu acho que eu não entrei porque eu estava extremamente deprimida. Então, eu não tinha nem força pra socializar. Hoje eu acho que era mais ou menos isso. Mas então, assim, um dia eu tava lá no Facebook e vi um post de uma pessoa na Alemanha falando, olha, estou precisando de representante na Austrália, alguém pra abrir a Livros for Kids aí. Então, a sede da Livros for Kids é na Alemanha. A CEO, ela é uma mulher maravilhosa, a Vanessa, que ela tem uma história super incrível também, tem no site, dei uma olhadinha lá. E daí a gente teve aquela liga. Eu acho que foi muito mais essa química que eu tive. Eu sou uma pessoa extremamente intuitiva, assim, na minha vida. Em tudo que eu faço, eu tenho que sentir bem, eu tenho que sentir que é aquilo. Clicar. E a gente teve essa super conexão na hora, tanto que hoje a gente fala, né? Que a gente é muito amiga, além de ser business partners, que né? Legal. E daí foi assim que surgiu. Então ela começou assim, pequenininha. Eu falei, eu não tenho dinheiro pra investir. Aquela coisa, a licença maternidade. Eu tava com a licença maternidade do meu filho já, né? Ele já foi em 2018, ele nasceu em abril de 2018, a Livros for Kids Austrália surgiu em outubro de 2018 e eu falei, não, eu quero. E daí, assim, eu sentei com meu marido e falei, e aí, o que a gente faz? Eu falei, eu não quero nem saber se a gente vai ter lucro ou não, eu quero. Foi bem rápido, né? Foi muito sentiu, assim. Papum. Vamos, mesmo que a gente... Vamos lá, vamos trazer. E eu queria muito trazer livro pra ela também, então é óbvio que toda a motivação de tudo que eu fiz depois que eu me tornei mãe, também é muito por eles. É muito pensando neles, né? E daí foi isso, chegaram a primeira leva de 1.000 livros, que chegaram em novembro. 1.000 livros. Não, $1.000 em livro, na verdade. $1.000 em livros. Espera o quê? 15, 20 livros, sei lá. Não dá, nada. Livro importado é bem... Então, essa é a grande dificuldade, essa é uma das grandes barreiras que a gente tem, porque é um livro importado. Mas eu já passei da fase de me chatear quando a pessoa fala que é caro, porque é o valor agregado, né? Que ela coloca. Os grandes clientes são os clientes que falam, ainda bem que você existe, não? Tanto porque, assim, a Livros for Kids Austrália, ela é um filho, ela é mesmo, assim, eu tenho o maior amor do mundo pelo tudo que ela representa. E principalmente porque é isso, eu trago um pouco disso, né? Eu sou a pessoa que vou lá e vejo o catálogo e entro em contato com os autores e vejo. Você faz tudo. A gente faz muito em conjunto, né? Então, sou eu aqui em Perth, então eu sou a CEO fundadora da Livros for Kids Austrália. Então, a nossa sede é aqui em Perth, mas eu tenho representante comercial em Queensland, em New South Wales e em Victoria. E somos todas mães de filhos pequenos, que estamos fazendo a divulgação, difundir a cultura brasileira por total paixão. Sim. E isso veio num momento que tu sentiu assim, eu quero fazer algo a mais, além de maternar?
Foi um momento assim ou Então, não? eu sou aquela pessoa, se meu marido, se você perguntar pro meu marido, ele vai falar assim, ela tem 5 minutos, ela abre outro negócio. Ai, eu sei que nem eu! É verdade, eu fui pegar ela no elevador embaixo, ela me contou uma história que ela falou, aí meu marido só falou assim, me fala que você não arrumou outro carro. Depois que ela voltou de... E foi muito isso, porque era assim, eu tava na licença maternidade, não sabia se eu ia voltar, porque eu sou educadora infantil aqui na Austrália. Aham. E eu não sabia se eu ia voltar pro trabalho, porque meu filho nasceu prematuro, eu não queria levar para ele childcare, porque assim, diferente de uma criança que nasce a termo, o childcare é maravilhoso, porque ajuda a melhorar o sistema imune da criança. Com prematuro significa que ele vai ficar mais doente, ele vai pro hospital. Eu não tava afim de encarar aquilo naquele momento. Sim. E quando eu vi a oportunidade, mas eu acho que eu podia ser CEO da BHP, eu ia falar, eu Você quero. agarrou. Incrível, tipo, você ser É uma incrível. livraria de livros em português É aqui. incrível, Eu falei, eu é incrível quero. demais. Eu quero. E assim, a escolha, a curadoria dos livros, ela não tem nada de profissional, ela é extremamente pessoal. E não só pessoal, pessoal de todos os clientes, porque tem muita gente que me manda mensagem falando assim, eu quero livro que fale sobre o Natal. Eu quero, você consegue trazer? Daí eu fico pensando, teve esses dias que alguém me mandou uma mensagem falando assim, Aline, você tem uma bíblia que Jesus é negro? Que legal. Aí eu, nunca tinha pensado, porque eu não sou uma pessoa extremamente religiosa. Eu não sou uma pessoa extremamente cristã, eu sou uma pessoa extremamente religiosa, mas eu não tenho uma fé independente de religião. Mas se eu falando com os meus filhos sobre Jesus, por exemplo, eu não quero o Jesus loiro de olhos azuis, porque não é o Jesus. Não é, Eu falei, exatamente. nossa, como assim? E a Vanessa, que é a nossa CEO, que ela é uma mulher negra, ela virou e falou, como? Eu nunca pensei isso. Então essa troca Então, acontece com o tempo os clientes inteiro. o tempo inteiro. Maravilhoso. Inclusive o site, assim. O site, ele é 100% através de revisão de cliente. Que Então, legal. eu quero mais fotos sua. Eu não gosto de expor meus filhos, eu não gosto de mostrar rosto e tudo mais. Então, assim, não, mas eu quero ver um pouquinho você lendo. Eu quero ver, era isso, assim, o que vocês querem em relação a isso? Qual é a fonte? Essa fonte é legal, essa fonte não é? Ele foi 100% construído através de review de clientes, de uma forma que fosse fácil. Vocês querem idade? Eu não sou muito fã de colocar livro por idade, porque é extremamente muito, subjetivo. Quando vem, né, a dúvida, o interesse, e aí... Não é nem só isso, é assim, por exemplo, a minha filha quando começou a ler, ela gostou de ler livros de bebê, porque as palavras são mais simples. Então, mesmo os livros de bebê, que a gente lê para criança menorzinha, que tem que ter poucas palavras e muito mais imagem, quando ela foi para a fase de pré-alfabetização, foi extremamente importante. Então, a gente foi lá resgatar esses livros, porque ela queria para conseguir ler. Então, Cara, é bem interessante isso, porque ontem eu tava organizando os livros da Sofia e eu pensei assim, nossa, esses livros bem de bebezinho, assim, será que eu dou, será que eu guardo? E agora que tu falou isso, eu pensei, não, vou guardar então. Se hoje eu quiser pegar um livro, no Livro for Kids, como que é o processo? Você compra, você aluga, a gente pode doar, pode emprestar, como é que é? Tá, então a Livros for Kids é uma livraria, né? São livros novos. A nossa sede aqui em Perth, então assim, lá na minha loja, minha casa, todo mundo fala, não, minha loja, mas é. Eles estão lá grudadinhos comigo. Eu tô muito estressada, Teus eu vou lá, filhos? eu abro a minha estante e falo... Fica te virando. Tipo assim, tem gente que abre a geladeira, É pra lá que você vai. Cheiro, né? É pra lá que você vai quando você Ai, mas abstrai fala da a discussão. verdade. Total! Cheirinho é lá. de livro novo. Cheiro de Não livro, tem igual. é isso. Cheiro Não de tem livro igual. novo Abrir é a muito estante e bom. sentir aquele cheiro. Vira e mexe. Eu vou lá e meus filhos agora eles olham e falam, ih, a mamãe lá cheirando o livro. Ela tá É muito isso. Mas então, é uma loja, então são livros novos pra comprar os livros ou pra saber. Assim, uma das coisas que eu mais amo fazer é ajudar esse processo de escolher o livro, porque eu sei que é um investimento alto, né? Eu sei que não é a mesma coisa. Assim, gente, não é $100 um livro, tá? Não é isso. Sim. Assim, é que você vai comparar, porque a maioria das pessoas compara um livro de $5 o Kmart com um livro de R$19,90 que é importado. Daí a coisa que eu sempre falo lembra quando você estava no Brasil e queria um livro importado? Essa Essa comparação que tem que fazer. fazer, né? Que é frete, tem um monte de coisa, um monte de custo embutido aí. O nosso Sim. lucro é amor. Mas a gente tem um site, que é livrosforkids.com.au. Tem as mídias bota aqui pra sociais vocês. também, segue lá, então @Livros for Kids Austrália, tem Instagram, Facebook, toda hora tem revisão de livro, eu mostro eles por dentro, a gente faz enquete, qual livro que você quer ver, vira e mexe, Que tem legal. tudo isso. A gente vai deixar o arroba também E também aqui. quem quiser vê-los pessoalmente, pode ir na minha casa, na minha loja,
Ah, eu quero ir Ou já. na Cabana. Também. Então, que a gente já vai falar do, Não, a outro, gente do quer- a Projeto gente vai no Projeto Cabana. Cabana. A gente tem uma É. lojinha lá, né? Tem sempre, todo sábado, quando a gente tá que funcionando, eu legal. levo alguns, porque são muitos. É eu tenho, muita Eu coisa. devo ter uns 5 mil livros na minha casa. E eu só consigo levar um pouco, assim, Te por cabe mês. na sua casa, assim, só pra ser. Ah, né? A gente dá um jeito, né? Eu adoro no meio dos livros. Agora sim, esse último ano eu consegui fazer uma coisa super legal com a sede, que ao invés de fazer um pedido grande, fazer vários pedidos por ano menor. Então é legal porque eu sempre tenho novidade. Rotatividade. Legal. Que legal. Então eu gostei mais, assim, porque às vezes vem aquele monte. Então, assim, o último grande pedido foram 15 caixas de 30 quilos. Nossa. Só que assim, é tanta novidade que o pessoal nem consegue. Eu consigo acompanhar direito. Sim. Porque eu gosto de ler todos os livros que estão lá, eu já li. Eu gosto de ler, Que eu gosto de sentar, eu incrível. gosto de ler pra falar sobre ele, eu quero saber. Que Sobre o incrível. que ele é. E a mesma coisa pra faixa etária. Se alguém me pergunta, bebê, por exemplo, que livro que você indica pra bebê? Aí eu, então. Tem vários tipos de livro para bebê. Tem o livro sensorial, que eles precisam manipular. Eles falam pela boca. O bebê, ele sente o objeto. Na verdade, ele sabe forma pela boca. Você tem que dar um livro que a criança pode colocar na boca. Seja cartonado, seja pano, seja plástico, o que for. Mas também tem o livro... Então, esses são sensoriais. Tem aqueles livros de abas que eles amam. Porque é a questão de você começar a treinar o... Existe, não existe, né? Depende da idade também, é óbvio, né? Sim. Mas também nunca deixe de comprar um livro que você gosta. Porque a grande questão com o bebê é a conexão que a gente faz com o bebê. E o bebê gosta de ver a gente, né? Eles gostam de ouvir nossa voz, de ver as nossas feições. E a história é um momento perfeito para isso. Porque a gente fala, a gente dá A gente entonação. entra no livro, né? É uma fantasia. Gente, é muito Então bom. você pode ler um livro que você goste pro seu filho. Não tem, assim, é a maior da barriga, inclusive, desde a barriga, porque essa conexão. Eu li um livro para minha filha, um livro em inglês que eu amo de paixão, que chama 10 Little Fingers, 10 Little Toes. Ele é lindo, porque ele fala exatamente isso, né? Todas as crianças do mundo têm, que é a diversidade e inclusão é uma coisa que eu amo desde sempre. E daí, só que no final ela fala assim, mas esse bebê que nasceu, ele é especial, porque she was sweet all mine. Então ela era a minha bebê. Ai, que lindo. E eu lia pra ela desde a barriga. A primeira vez que eu li pra ela, quando ela já era maiorzinha, tipo uns 3 meses, eu comecei a ler o livro, ela parou. E começou a te olhar. Será que ela lembra? Daí eu liguei pra uma amiga que é psicóloga. Ela, claro que ela lembra. Claro. Ai, Porque que a entonação que incrível. você dá, a emoção que você dá, o que você passa. Então, a maior dúvida que eu sempre recebo é a partir de quantos anos ler. E é desde Desde a barriga. sempre. Da barriga. Porque essa coisa forte da conexão. E conforme eles vão crescendo, é legal também, porque eles começam a interagir com a história. Ai, é muito Ai, eu bom, amo. gente. Então, a gente eu tem um amo. livro na minha casa que chama Casa Sonolenta, que quando a gente vai contar, quando a gente vai ler antes de dormir é o máximo, porque ela é sonora, né? Então e o cachorro, como ele faz? Aí eles falam, au, às vezes é au, au, au. É o que eu faço. Minha filha ama E eles imitar os contam. bichinhos. Agora eles já contam a Sim. história, né? Eles decoram. A Sim, Sofia, vocês começou, a igual, Sofia né? começou agora nessa fase dela querer contar o livro pra gente, né? Alice também, só que ela pega e faz blá, 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 blá. Eu comprei é aquele comunicação. que a criança tá na história, faz parte da história, sabe? Que aí Que você é personalizado. coloca. Cara, a Clarinha ama. Ela fala, vamos ler o meu livro. It's e aí, me! e aí toda vez não, né? Que às vezes a minha criatividade não vai lá, assim. Sim. E aí eu tento contar de formas diferentes. O mesmo livro, mas fazer formas histórias diferentes. diferentes, sabe? Aí ela adora, assim. Ela fica, ué, por que tá hoje assim? Eu falo, porque ela quis fazer alguma coisa diferente. Ela adora, assim. Demais, É demais. muito A minha bom. mãe a minha sogra mandou pra minha filha um que tem ela, da turma da Mônica. E daí é, não sei o que, todos os brinquedos. E Liz. E tá escrito Liz. E é a bonequinha, ela personalizou lourinha igual a minha filha. E aí ela vê, muito legal, né? Ela vê, acha todos os amigos dela lá. Ela fala, aqui tá a Sara, aqui tá a Clara, que aqui tá a amor. Sofia, aqui tá Tuco. Ela fala Tuco desde aquele que é o professor de 23. Gente, que massa. Eu trouxe gibi do Brasil. Cara, e eu amo gibi. Agora não precisa trazer, né? Maravilhoso. Gente, a minha mala vai voltar sozinha. Cara, e tu sabe que eu tô indo pro Brasil também. Eu falei, vou comprar um monte de livro. Eu falei, gente, não precisa, né? Não precisa. Tá aqui, Não ó. precisa. Né? Vamos apoiar, Então, vamos apoiar apoiar o pequeno pequeno negócio. Com certeza. Pequeno, grande negócio. Gigante, porque a ideia é genial. E muito legal. E aí, depois do livro For Kids, como que veio a ideia do Projeto Cabana? Já estava na sua cabeça e você só adiou um pouquinho? Ou nunca tinha pensado? Como é que foi isso? Conta pra gente o que é o Projeto Cabana. Então, eu acho que assim, a ideia do Projeto Cabana como uma associação fins lucrativos, eu costumo dizer que ela veio desde que o primeiro brasileiro pisou na Austrália. Ela não é uma ideia minha, todo mundo já teve essa ideia.
ela vai mudando conforme as pessoas vão criando coisas diferentes. Então, mas o Projeto Cabana em si, ele tem tudo de todos os outros projetos, tudo mesmo, porque a gente recebeu várias doações. Né? Todo mundo que entra em contato fala, você quer? Então, assim, quer doar livro? Ele doa pro Projeto Cabana, porque a gente tem a nossa, a gente usa lá e tudo mais, então não tem o que fazer canetinhas. Um monte de gente pergunta, né, como que ajuda? Tem um monte de forma de ajudar, então lá no nosso site, que depois eu vou passar o site. Legal. Mas, então, eu acho que assim, o Projeto Cabana, ele surgiu assim, mas comigo, ele surgiu desde que eu trabalhava com educação infantil, que eu sempre quis abrir um childcare para criança brasileira aqui. Então era assim, o meu super sonho era, eu vou abrir um childcare bilíngue. Meu sonho sempre foi abrir um centro cultural. Era 100% cultural, assim. Eu falava, nossa. E conforme eu fui conhecer, nossa, muito, assim, há muitos anos. Acho que desde que eu comecei a frequentar os projetos brasileiros como mãe, Tu tinha lá esse o perfil essa Casa da Mãe. sementinha. Eu acho que começou, na verdade, lá quando eu vi o Saltimbancos, que foi uma Cara, produção da Saltimbancos é Renatinha com a Vivi lá atrás, assim. A Amanda era bebê, ela tinha uns 6 meses, então, sei lá, 2016. Falei, gente, a gente podia unir todo esse povo, né? Tipo, a Sandrinha, que é a nossa super passista maravilhosa, gravidíssima. Sim, conhecemos A ela, Renatinha maravilhosa. tocando, a Vivi interpretando. Eu falei, a gente precisa juntar esse povo, fazer um centro cultural, não sei o que, mas ficou lá, porque a vida nos engole. Sim, nos engole. E daí, quando essa pessoa entrou em contato comigo, ela entrou em contato comigo, na verdade, pra gente fazer contação de história no Brose. Essa era a ideia inicial. Ela entrou em contato comigo através da Live Soar Kids. E a gente começou a conversar, e eu dividi com ela os meus sonhos. Eu falei, eu morro de vontade de abrir um centro cultural aqui. Ela falou, vamos tirar isso do papel? E foi super. O Dani era bebê também ainda. Foi legal, isso. Eu assim, nossa, vamos tirar isso do papel. E eu já era muito amiga das meninas, então já tinha uma super conexão com a Vivi. A Vivi foi doula do Dani. Ai, que lindo! Eu tive doula num parto cesárea de emergência. Então, assim, todo mundo acha que, eu vi que a Mari veio aqui. Contou. Ai, Não é Mari. único parto natural Beijo, e tal, Mari. mas ó. Suporte, não importa a via de parto, né? E foi muito isso. Quando eu soube que o Dani ia ser cesárea, até que a gente soube que ele tinha uns problemas de saúde quando eu tava grávida de 20 semanas, aí eu liguei pra Vivi, né? Falei, Vivi, o que eu faço? Ela falou assim, não, olha, se você quiser o dinheiro de volta, eu falei, você tá louca? Eu pari Agora natural que eu preciso já. de Eu ti. não sei parir cesárea. Eu preciso de você mais do que nunca nessa vida. E ela foi Ai, que amor. fundamental. Que Eu não sei o que linda. seria sem ela, porque ela me deu aquele suporte que só a doula sabe dar. A Se Mari vocês falou querem saber muito o que dela. faz uma doula, vê o Gente, episódio da Mari. Isso. Que a Mari e a Vivi são muito próximas. A Vivi Sim. A Mari falou muito dela Falou. aqui. Disse que foi uma mentora pra elas. A Vivi é a Vivi. A gente brinca que ela é Ivete Sangalo dos partos. Ela faz a mulherada tirar o pé do chão. Ela é única. Adorei. E daí eu via tudo aquilo e a gente começou a conversar, só que assim, então a cabana começou a surgir, daí eu falei, não, tem que ser em Scabra, porque é Ska Brasil, todos os brasileiros estão lá, tem que ser Scabra, beleza. É um bairro aqui na Austrália, gente, pra quem tá no Brasil, né? Mas só tem, Ele chama Scabra, mas Aqui a em gente Perth. chama de Ska Brasil, porque... só tem brasileiro. E não é, assim, não é achismo, senso. Não, é censo, eu vi. O segundo idioma mais Senso, falado em né? Scabra é o português. Então eu falei, tem que ser lá, tudo é lá, tem que ser lá, beleza. Achei o lugar na prefeitura, então uma sala na prefeitura. E é muito, de novo, é a minha conexão com o universo. Eu achei um centro comunitário que tinha 4 salas disponíveis ao mesmo tempo. Então, assim, quando você vai no Projeto Cabana, é um hub que tem as portas fechadas. É tudo nosso ali. A gente aluga por aquele momento e é nosso. A gente não divide o espaço com ninguém. Com ninguém. Então, a partir do momento que você entra ali, é só Você fica português. imerso ali. E é isso, que é o que a gente imerso, quer proporcionar para as crianças. Que legal. Só que assim, daí a gente teve uma desculpa. A cabana surgiu como sem fins lucrativos, tem que ser. Ela Sim. não é. Pode ser, eu sou a idealizadora do projeto, mas não é meu. Sim. É uma. Tinha que ser sem fins lucrativos, centro cultural. Não fazia menor sentido para mim ser privado. E a gente teve uma divergência quanto a o que era Projeto Cabana. Ela queria fazer uma escola de português e pra mim sempre foi o centro cultural. Daí a gente jogou pro comitê, falou, o comitê decide. O comitê decidiu que seria um centro cultural com aula de português, ela saiu. E daí foi uma loucura, porque faltava, ela tava cuidando da parte do português e eu da parte cultural. E ela saiu e eu, assim, perdidaça, e a Vivi, meu anjo da guarda, mais uma vez, me salvou na vida. Ela falou, eu te ajudo. E na época ela trabalhava como doula, hoje ela é parteira. Mas ela, no meio dos partos lá, ela vinha, às vezes ela vinha virada. Nossa, ela salvou minha vida total. Cara, sempre tem esses anjos na nossa Sempre vida tem, aqui, né? né? E sabe, eu vejo assim, eu acho que a gente, tantas vezes na vida, a gente bate muito naquele projeto, né? Você fala, eu quero fazer acontecer, e ele não sai do lugar. E tem outros que é assim, ó,
Olha aqui esse podcast, foi assim. Foi assim, ó. É quando, na minha cabeça é quando é pra ser, sabe? Exatamente. Parece que todas as portas se Concordo. abrem, que fala o vento, fala ali. Eu li um livro muitos anos atrás que chamava Sabedoria da Natureza. E ele é sensacional. Ajudou muito o meu relacionamento, por sinal, lá. Porque na época, a gente tinha energia pra discutir. Era advogada e meu marido é extremamente teimoso. E Então a outra gente coisa, brigava pra ter Leonina razão. com peixes. Nossa, era assim, ó. E daí, esse livro, ele tem um capítulo que ele fala assim, no mesmo ponto de vista, você sempre tem o seu ponto de vista, o meu ponto de vista é a verdade. Então, muitas vezes, as duas pessoas estão certas. Só que, dependendo da forma que você vê, o ângulo que você vê, é isso mesmo. E daí eu tenho um exemplo sobre isso, a gente deu muita risada. E hoje, mesmo hoje, a gente vira e fala assim, a gente começa a discutir, a gente fala, provavelmente nós dois estamos certos. Porque é muito isso, né? Cada um vê com as suas lentes. E eu tenho um exemplo disso maravilhoso com uma amigona minha, as duas super fã de Friends, da série. Eu E daí a gente começou a falar sobre o tema. Então ela assim, eu cantando a música, né? A gente começou a conversar, eu falei, tipo aquela parte lá do Friends, I'll be there for you. Ela, não é assim a música, I'll be there for you. Eu falei, claro que não é. Não. Você tá louca. Não, e a gente começou a, juro, quebrar o pau. Por causa disso. Vamos colocar a música. Tem as duas. Tem duas vozes. Tem as duas. Tem as duas. Mentira! Você só pegou aquela ali e ela aquela outra. Era o que eu ouvia. É o que você tá ouvindo no A momento, verdade né? de cada Você uma. sente- Olha que loucura. E daí, nesse livro, ele fala uma coisa assim também muito legal. Ele fala assim, a natureza não vai pelo caminho mais fácil. Ela não vai pelo caminho mais perto, ela vai pelo caminho mais fácil. Olha o Rio Tietê, por exemplo. Ele nasce no interior de São Paulo e ele deságua lá na Serra, porque é mais fácil. Ele não vai desaguar na Argentina, que é mais perto. Não, ele deságua lá na Serra do Mar. Aí, então assim, quantas vezes na vida a gente não quer passar pelo caminho mais perto, mas não vai pelo mais fácil? E o mais fácil é isso, é a corredeira, né? Ela vai indo, vai passando e vai indo. E a gente, nossa, milhões de vezes, né, a gente insiste naquilo. O Projeto Cabana foi assim, ele foi indo. Ele foi fluindo, as coisas foram acontecendo, as pessoas certas foram vindo. Conforme eu fui falando com as pessoas, você quer participar? Quero. E óbvio, o primeiro termo ninguém ganhou nada, porque a gente não tinha dinheiro pra nada. Era a gente dando, os membros do comitê pagaram um seguro, que a gente tem que ter um liability insurance. Todo mundo foi lá e colocou o seu dinheiro. E hoje a gente já tem quase 60 famílias. Então agora, o que é o Projeto Cabana? O Projeto Cabana é uma associação sem fins lucrativos, é um centro cultural com aulas de português. Então, o nosso grande objetivo é difundir o português como língua de herança e a cultura brasileira para os nossos filhos aqui na Austrália. A gente tem aula para adulto também, porque os parceiros e os amigos na nossa concepção faz parte da nossa família, dessa grande família que a gente abraça todo mundo, né? É super parte do que é o ser brasileiro. Então, a gente tem aula para criança a partir de 1 ano até adulto, de português, e as oficinas que a gente fala que é o português é o cultural, né? Mesmo eles se misturando, a gente tem um pouquinho disso, então nas oficinas a gente fala muito mais a parte cultural mesmo. Então, no português o foco é, na verdade, colocar o português num contexto que seja interessante para a criança, que faça sentido, porque eles não necessariamente a criança que entende por que falar português, se todo mundo fala inglês, inclusive você. Eles não veem a mesma importância que a gente vê, né? Com a idade que a gente tem. Não, eles não veem assim. Eu acho que em nenhum momento... A minha filha, a gente teve um exemplo muito recente, ela teve um momento aí da vida dela que meu marido é brasileiro, então a gente só fala português em casa desde sempre, porque pra mim não existe um mundo que meus filhos não vão se comunicar com a minha família. Tipo, era assim, eu nunca nem veio na minha cabeça falar inglês com os meus filhos. E assim, gente, eu falo assim, de um lugar totalmente sem julgamento. Sim. Você quer falar inglês com seu filho? Fale, mas assim, você tá privando uma coisa super linda, que é a saudade, por exemplo. Não existe nenhum idioma no mundo que fale o que é saudade. Não existe saudade, é só português. Tatuado, saudade. Maravilhoso. E é isso, tipo, e assim, eu acho que é além disso, é a comunicação com as nossas famílias e é quem nós somos, quem eles são. É por que a gente come arroz e feijão. Por que a gente chora quando a gente ouve samba? Por que a gente olha um gibi e fala, Turma da Mônica! Isso tudo tá conectado à nossa infância, a quem nós somos. Então, assim, eu acho que é um trabalho gigante, né? Porque
pra mim é muito isso, assim, pros meus filhos. É isso, eu pegar um livro da Turma da Mônica, virar pra minha filha e falar assim, hoje ela virou e falou assim, mamãe, eu quero comer um monte de melancia igual a Magali. Ela já tem essas inside jokes que a gente faz. E não vai tomar banho, Cascãozinho? Sabe, é isso, eles têm. Então, assim, pra mim é muito importante. E foi daí que veio toda a ideia. Então, hoje a gente tem oficina de culinária. A gente tem oficina de culinária e artes num dia, e daí no outro final de semana é dança e música juntos. É sempre nos finais de semana, então. Sempre aos sábados. Sábados. De manhã, lá em Ska Brasil. Onde é a Biblioteca de Scabra ali. E daí a gente tem dança e música e ciências, que é a nossa nova oficina, esse termo, que também, nossa, a gente tá super empolgado. E é uma forma, e assim, é muito isso. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que a cabana trouxe demais na minha casa. Minha filha, um dia, vira e fala assim, eu sou total achazeira, né? Meu marido, total, ele me pediu em casamento no meio do carnaval em Salvador. No meio do carnaval em Salvador, o moço me abaixa lá em pé de casamento. O elétrico passando e o mundo parou ali pra gente. Então a gente é mega achazeiro. Aí ela vira, então a gente ouve axé, né, em casa. Sim. E ela virou um dia e falou assim, mamãe, eu sei que você adora axé. Eu acho o samba ok, mas eu amo frevo. Eu nunca ouvi frevo na minha casa. Mas ela ouviu ela ouviu na cabana. Chique demais. Então isso, pra mim, é completamente impagável. Não existe preço no mundo da Amanda e do Dani e de todas as outras crianças. Da Mel, da Júlia, da Rafa. Tá vivendo a nossa cultura, né? Que é tão do outro lado do mundo. Porque, assim, o ano passado, por exemplo, a gente dividiu por regiões. Eu não tinha a menor ideia. Eu quero o Precioso e o Garantido, que são da cultura norte. Do norte do Brasil. Então, isso também, essa riqueza de cultura é o máximo. E os pais, né? Então, assim, quando a gente tava dando danças gaúchas, uma mãe falou, eu posso vir dançar? Óbvio! Que legal! E as aulas de inglês pros parceiros, Português. né? Ou parceiras... Português, né, amigo? O que eu falei? Inglês. Desculpa, é português. Acontecem no sábado também? Sim, daí tem 2 níveis, tem básico e intermediário, e o foco é em conversação. Que legal. Então a gente brinca assim, a gente fala, pare de ficar de fora das conversas dos brasileiros. Vem entender o que eles estão falando. Já tô com uma listinha de amigos australianos aqui, namorados e parceiros. Meu marido já Charlie, Tom, da Sil. Ó, já vou falar com o Tom pra gente, é o máximo, porque é muito isso, né? Assim, na aula, eu sempre vou lá, né? Eu sempre tô na aula conversando e tal, e daí alguns assim, por que você tá aqui? Porque eu só tenho amigo brasileiro. Não é só parceiros, né? Partners. Não. Sim. Também são amigos. Ou, por exemplo, teve um moço que foi o máximo também. Vou indicar pra um amigo australiano que quer conhecer uma noiva brasileira. A nossa cultura é muito contagiante. Eles ficam de boca aberta com a gente, com a nossa felicidade, com o nosso carisma. E eles querem, de certa forma, fazer parte disso também, né? E olha, assim, eu posso falar bastante por Sterling, né? Pelo nosso bairro ali. Nossa, a gente faz muita coisa com eles, porque eles amam demais a gente, sabe? Eu tenho a maior gratidão do mundo por todas as pessoas, todos os funcionários ali de City of Sterling. Eles compram todas as minhas loucuras, é o máximo, assim. E você teve que conversar com eles pra ter licença, essa burocracia? Tudo. Porque assim. É burocrático, né? Pra fazer essas coisas, nossa. É burocrático e, assim, é você escrevendo uma constituição de uma associação fins lucrativos em inglês. Nossa. Tendo que zero, português zero, é inglês, zero. que a gente tem que ter português porque o nosso público é brasileiro, mas a gente também tem que ter inglês pra atingir a legislação brasileira, né? A australiana. Mas eles são demais, assim. Toda hora tem alguém ajudando. E mesmo alguma coisa, quando vai surgir algum evento, eles puxam a gente juntos. Eu também tenho um projeto junto com a Renatinha, que a gente tá querendo super expandir, mas, enfim, a vida de mãe é daquelas. A gente tem contação de história gratuita na Biblioteca de Scabra, uma vez por mês. E daí, então, eu faço a contação e a Rê, na sequência, que ela tem um projeto demais, que chama Musicando na Austrália. Sim. E ela faz na sequência o musicando dela. Então a gente uniu aí, e daí assim, o último, por exemplo, foi o máximo, porque a gente super uniu. Então ela contou, eu contei uma história, era tudo sobre Natal, contei uma história, ela cantou algumas músicas. Que legal. A última música a gente linkou tudo, foi lindo, assim. Então a gente cada vez tem tentado trazer mais, né, os nossos projetos pessoais também, que eu falo muito para todos os nossos colaboradores e famílias. Eu falo, se tem uma coisa que a gente tem como fazer, que eu queria gritar e divulgar tudo para todo mundo, sabe? Porque é tanto negócio maravilhoso brasileiro que a gente não sabe que existe. Exatamente. A gente devia ter, tipo, uma páginas amarelas brasileiras, e já existem vários aplicativos, várias pessoas que tentaram divulgar, mas nunca vai muito para lugar nenhum, é muito doido. Você falou que você lê muito, né? Você escreve também?
Escrevo bastante também. Você escreve sobre... O que você gosta de escrever? Então, Sobre o quê? eu tinha um blog, assim que eu cheguei aqui, eu escrevi um blog sobre a vida aqui. E, na verdade, assim, eu olhava para esse blog como karma, o meu karma, sabe? Assim, foi tão fácil vir pra cá, as portas abriram de uma forma tão absurda. Então eu escrevia o blog pra ajudar as pessoas que chegavam aqui. Então, com aluguel, coisas super simples de como alugar uma casa. O pessoal acha que é só você ir lá na corretora, né? Uma diferença enorme. Nossa, e coisas como Smart Rider, sabe? Que a gente chegou, ia lá e pagava. Daí falaram, não, tem um cartãozinho lá que você passa no trem. E recarrega, tem... O inglês bem mal Precário, desenvolvido, né? Quando tu chega aqui, tudo é difícil, né? Eu, pelo menos, quando eu cheguei aqui, meu inglês, nossa, não tem nem comparação com o inglês que é hoje, né? Não, e o inglês australiano. Arrepia, né? Até Você hoje, começou o telefone é um... a escrever no blog e aí vai. Aí eu continuo. Então, e eu escrevo muito pra mim. Eu morro de vontade de escrever um livro um dia, mas eu não gosto. Eu não gosto mega de me expor, então eu fico assim, eu vou escrever um romance, porque daí eu coloco. Autora anônima. Porque a gente normalmente escreve pelas nossas experiências pessoais, né? Cara, e vai dizer Aline Arruda, já é um nome de escritora. É mesmo. É um nome bem Eu amo a forte. Arruda, né? O Arruda é contra inveja de mal olhada. Cara, muito nome de escritora. Mas eu fico um pouco assim ainda, sabe? Todas essas experiências, eu penso muito em escrever sobre toda essa experiência com a maternidade de uma forma mais completa, assim, desde o educador infantil até a parte da leitura, o que trouxeram os livros, a diferença na nossa vida. Principalmente, acho que assim, uma pegada muito forte que eu foco bastante na educação dos meus filhos, é a questão da diversidade e inclusão. Pra mim é muito, muito, muito importante. Eu tenho uma tia com síndrome de Down e eu lembro dos olhares pra ela, sabe? Jura? Assim, e não eram não necessariamente eram olhares de discriminação, mas eram olhares muito curiosos. E assim, a primeira, ignorância. assim, desde sempre meus filhos têm boneca com síndrome de Down em casa, porque a minha grande questão é Normalizar isso. exato, eles vão olhar na Inclusão. rua, como por exemplo, a gente tem uma Barbie de cadeira de rodas em casa. E daí um dia minha filha, né, a gente vai muito no PCH por causa do Dani, porque ele tem os acompanhamentos com os profissionais. E a gente lá Hospital no da elevador, PCH é o Hospital da Criança aqui, isso, First Children Hospital. E a gente pegou o elevador com uma menina com cadeira de roda, né? E a Amanda olhou assim, né? E a menina olhou, ela devia ter o quê? Uns 12 anos. Ela, pode perguntar, uma fofa também, né? Eu falei, o universo, né? Traz as pessoas lindas. Ela, você tem que ser muito forte, né? Pra andar com a cadeira. Aí ela, olha aqui, a menina. Mas tipo, pra ela, não foi assim, o que é isso? Não, foi... Porque ela tem o Barbie. Foi interessante. E a primeira vez que a Amanda viu uma criança com síndrome de Down, ela falou, mamãe, igual a minha boneca. Nossa, imagina pra criança, pra mãe da criança, pra pessoa Maravilhoso. escutando isso. Isso né? mesmo, Você cor de sente pele, Cor de pele. sabe? É a mesma coisa, Cor de a gente pele. tem Barbie asiática, morena, negra, Eu tenho ruiva, tudo. A gente tem 2 livros do Emicida lá em casa, maravilhosos. Amoras, e Maravilhosos. foi Amoras, assim, quando eu e a Escuridão nos tornamos amigas. Exatamente. Eu leio e eu me cor. emociono, porque e é uma linguagem tão simples pra criança. E na hora que eu leio o livro, toda vez que eu leio, meu marido fala, cara, você se emociona com esse livro. Eu falo, cara, é muito lindo. Ele conseguir colocar dessa forma essa inclusão e fazer esse texto tão bonito, essa história tão bonita. Alice fica ali. As amoras são, as pretinhas são o melhor que há. Ela fala, as pretinhas são o melhor que há. Aí ela pega a Blueberry e a amora, as pretinhas são o melhor que há. Tipo assim. E ela é branquela, minha filha, né? Mas é muito legal isso, porque, cara, é isso aí. De pouquinho em pouquinho a gente tá achando a Barbie com síndrome de Down, Exato, a Barbie negra na cadeira Inclusão, de rodas. é. De pouquinho em pouquinho tá incluindo, né? Eu acho que assim, a inclusão, ela é exatamente isso, sabe? A inclusão, ela vem da gente normalizar tudo dentro da nossa casa. O último livro que a gente comprou em casa é um livro LGBT+, que é mais. Demais. E assim, não tá falando lá sobre sexualidade, entende? Não é isso. A gente tem Gênero, né? A gente tem um que eu amo muito, que é em inglês, que não achei em português, mas é If You're a Drag Queen and You Know It. Então, assim, são várias drag queens e é a música, If You're Happy and You Know It, mas drag queen and You Know It. Então, é Clap Your Hands. E eles amam a parte que é Shake Your Bum. Brasileiro na veia. São uns bundão desse tamanho e ele tá lá, Shake Your Bum. E todo mundo tá assim, Shake Your Bum. E assim, é isso, os personagens são drags, é isso. Nossa, Ninguém, não precisa. E assim, o dia que eles já encontraram no Fringe,
Sim. Pra eles normal, é uma faz, pessoa, e acabou, isso entendeu? é muito real. É Por só exemplo, isso que a você minha precisa fazer. criação, eu não tive isso. Eu não tive bonecas com síndrome de Down, ou negras, ou eu não tive nada disso. Nossa geração, né, amiga? Estamos acho falando que de outra toda- Tinha as geração. paquitas, né? Que a gente olhava lá e falava, eu não sou Não paquita, vou ser porque eu não paquita. sou loira. É, exatamente. Barbie então, loura, quando eu me deparei magrela. a primeira vez com Barbie loura, magrela e assim, alta. ou quando eu me deparei a primeira vez com uma criança numa cadeira de roda, foi chocante. Porque pra mim aquilo eu nunca tinha visto. Era o desconhecido, né? É, exatamente. Mas aí estamos aqui E pra aí tu fazer vê o diferente, como é né? importante, né? Com as nossas exatamente. pequenas. E é o exemplo, né? Então a gente, não adianta, a gente pode ter a maior teoria linda e maravilhosa, mas se a gente não age, a gente pode falar o que for. Se a gente não age, a criança, ela vê a discrepância e ela fala. Hoje meus filhos direto, sabe? Eles falam, eles jogam na minha cara. Eu já vou pensar em um exemplo aqui, mas eles falam mesmo. Como meu marido deixa as coisas lá jogadas, eles já falaram várias vezes. Ah, papai, a gente tá arrumando nossos brinquedos. Quando que você vai arrumar suas roupas? Porque é isso, eles vêm através do exemplo. E isso pra mim foi uma coisa muito forte em relação à autoimagem. Eu cresci com uma mãe que odiava o corpo. Odiava. Minha mãe, desde sempre, ela falava, olha essa barrigona aqui. Então, assim, a minha autoimagem sempre foi destruída. Sempre foi, é a luta pela magreza. E eu sempre, nunca ressonou comigo. E são coisas que a gente também não pensa. Uma coisa super simples, como, por exemplo, fazer depilação. A minha filha tem pelo na perna. E eu fazia, porque, tipo, a gente vai fazendo, vai crescendo, vai fazendo, não sei o quê. E daí eu falei assim, ela um dia virou pra mim e falou, por que você não tem pelo? E em casa a gente fala a verdade. Sim. E daí eu falei, filha, porque tem adulto que não gosta muito dos pelos. Ela, mas por que, mamãe? Pelo é normal. Ela falou isso, eu devo ter falado, eu não sei. Aí eu falei, gente, é verdade, eu não posso ficar raspando minha perna o tempo inteiro, entendeu? Porque eu vou ensinar ela a odiar o próprio corpo. Eu vou ensinar ela vai olhar pra mim e vai falar, se ela não gosta naquilo que ela tem, como que ela fala pra mim, ame quem você é? Normal, Eu não posso. Então, assim, eu não necessariamente, eu raspava assim, começou a crescer um pouquinho, eu já ia lá e tirava. Agora eu já deixo crescer um pouquinho mais. E é absurdo a diferença nela. Absurdo, vocês não acreditam. Às vezes, quando eu não raspo na minha perna, a Alice fala assim, mamãe tem barba na perna. Porque É pinica. Mas assim, ó, tem uma amigona que ela foi muito doida. Ela chegou um dia, a gente tava conversando sobre a questão da autoimagem, e ela falou assim, a filha dela é de 7 anos, ela falou assim, ela quer depilar o bigode, né? Ela quer tirar. Cara, 7 anos. E eu falei assim, mas ela não tem nada, tipo, você não vê nada. E ela falou, não, porque eu não sei de onde vem. Ela começou um pouquinho com isso, tipo, é loirinho, assim, mas muito fraco, você quase nem consegue ver. Aí um dia a gente... E passou, eu falei assim, não, olha, conversa, fala sobre isso e tal. Daí um dia a minha amiga chegou e falou assim, nossa, eu preciso muito fazer isso, coisa nojenta, parecendo homem. Ah, pronto. Tá aí, né? Tá explicado. Aí eu parei, eu falei, olha o que você tá falando. Eu falei, de novo, não é um lugar de julgamento, pelo amor de Deus, Mas entendeu? só pra você parar de pensar. Eu acho que assim, a raiz do feminismo, principalmente, é você faça o que você quiser. Você quer depilar, você depila. Você não quer depilar, você não depila. E ninguém tudo se certo. mete na sua vida. É isso que Em é... todas as questões. Exato. Esse é Não o só na X da depilação, questão. tudo. É. Tudo, exatamente. Esse é só um exemplo. Você quer depilar seu bigode? Tudo bem. Mas se você não quiser, tudo bem. Porque hoje a sociedade julga a mulher que não segue aquele padrão de perfeita. Isso. Que vem com machismo estrutural, que é Outro assunto. outro assunto pesado, não é? E daí ela parou, ela falou, meu Deus, eu nunca tinha... Ele falou assim, você não tem o menor problema dela. Então eu tenho que parar de fazer? Eu, claro que não. Mas você tem que ressignificar isso. Como que você aborda isso? Não é? Como que você... A Tipo, mamãe vamos faz porque pesquisar. a mamãe gosta assim, mas se Isso. tu gostar do seu pelo, não tem problema nenhum. É a maquiagem. Você não coloca maquiagem pra ficar mais bonita, como eu ouvi minha vida inteira. Ah, não, eu vou colocar aqui porque eu não gosto do meu olho, eu quero que ele... Não, você coloca porque você quer se sentir melhor. Ah, Exato. eu tô cansada. Eu coloco... Exato. Quando eu passo maquiagem, eu sinto que eu tô mais descansada. Exato. E ok. Pra se sentir melhor. Né? É, eu pintar o cabelo. E a gente vai on and on and on, entendeu? sim. Então, essa pra mim, essa questão da autoimagem é uma coisa muito forte na educação dos meus filhos. Muito, 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 muito forte. E mesmo assim, com meu filho do mesmo jeito. Ame-se do jeito que você acha. Que talvez por ele também, ele fez uma cirurgia assim que ele nasceu, ele tem uma cicatriz nas costas. E, então, eu espero passar as ferramentas pra ele olhar que é a cicatriz da minha... E daí, história assim, dele. é o exemplo de novo que a gente tá falando. Foi numa sessão de Theta Healing que depois eu tive que trabalhar muito, muito, muito na terapia, que eu descobri minha questão da autoimagem veio da minha mãe. Nossa, gente, uma coisa super pessoal que eu vou dividir com vocês. A minha mãe, desde sempre, virava e falava assim, porque meus irmãos nasceram de parto normal.
Meu corpo voltou rapidinho. Mas a pronto. cesárea da Aline destruiu o meu corpo. Pronto. Nunca mais voltei. E aquilo, eu não tinha a menor ideia o quanto aquilo estava lá. Ficou guardado ali no seu E inconsciente. óbvio que a gente reproduz aquilo, minha psicóloga fala assim, quando a gente não tem não tem ferramentas, a gente repete o repertório, né? Sim. Que é o que a gente sabe. Aí você Então eu teve falava, o parto da Amanda. Natural, ela nasceu ao som de mantra, aquela Maravilhoso. coisa já, o do Dani. Uma cesárea de emergência. E assim, nada relacionado à minha autoimagem, mas... Mesmo assim. A carga. assim. CD que já tava no Olha a seu carga. E já subconsciente. que ela já tava rodando, né? Como que eu posso falar isso? Assim, foi a cesárea do meu filho que salvou a vida dele e a minha. Exato. Se não fosse a cesárea, Eu nós tava dois aqui. teríamos morrido sem a menor, assim, não tenho a menor É dúvida. muito inconsciente, né, essas coisas. E que a daí, gente fala. não, para de falar isso. Olha, sim, a Amanda veio de parto normal, ela veio do jeito que a gente queria, e a cesárea do Dani salvou nossa vida. Se não fosse a cesárea do Dani, Maravilhoso. acabou. Eu pensava E você assim... conseguiu ressignificar isso tudo sozinha? Não, né? Não. Psicóloga, terapia, vida, né? Já ia marcar com ela. Já ia marcar com ela. Vocês são... Gente, não, olha, eu vou falar assim, que tem uma autora que mudou completamente a minha vida, ela chama Elisama Santos, que ela fala sobre comunicação não violenta. A gente Ela queria fala- falar nisso, A né? gente toca um pouco. Já vamos aproveitar o gancho Já. aqui agora, então. Já. Ela mudou completamente a minha vida. Ela vai naquele lugar. Ela vai... Porque ela surgiu exatamente falando sobre essa questão da autoimagem, na verdade, né? Então, assim, eu procurando livros sobre educação, a gente tá falando aqui um pouquinho antes em off, né? Dos livros para adulto. E eu sigo ela há muito tempo, questão de educação, né? De acompanhando. E daí eu falei, não, eu vou trazer os livros dela, porque... Livro de adulto, muita gente me pergunta, né, na Livros for Kids Austrália, vocês não têm livro de adulto? E é difícil porque a gente compete com o Kindle diretamente. Para uma criança pequena, tem a questão da tela, que a gente é massacrado na culpa, né? Não tem. Nossa, muita culpa. Que é assim, gente, use tela, por favor, se for te dar um respiro, sabe? Eu fui assim até Tudo os 2 certo. e agora, graças a Deus, eu liberei essa coisa. Porque eu tinha uma coisa com a tela, uma coisa, e agora eu vejo que, cara, eu preciso respirar. E tá tudo certo pra ela ali de vez em quando, sabe? Elisama fala sobre isso. Elisama fala assim, Cara. nossos avós, eles eram preocupados em fazer os nossos pais sobreviverem. Na verdade, assim, nossos bisavós, era os filhos sobreviverem. Então, eles não tinham a criação com apego porque os filhos morriam. Então, era uma proteção, era uma capa que eles... Não vou me apegar aos filhos. Exato. Aí ficava porque aquela eles vão distância. morrer. Então, eles não abraçavam, eles não beijavam, eles não falavam te amo, nada. Porque eles tinham muito medo de se apegar porque as crianças morriam. Então, aqueles 15 filhos que vingava 7. Nossa. Os nossos bisavós. Os nossos avós, eles cresceram muito mais pobres. Então, a foco que eles deram para os nossos pais foi educação. Na verdade, é isso mesmo. Então, é assim, vamos, tem que melhorar um pouquinho a educação, tem que estudar pelo menos, porque as nossas avós, em grande maioria não estudaram, eram mulheres que viviam em relacionamentos abusivos e foram vivendo a vida inteira A ouvindo casa dos aquilo. filhos era isso. A casa era isso, sem nem saber, exatamente. Que era um abuso. Consciente, gente. Menor ideia. E daí, os nossos pais, eles queriam nos dar a melhor educação possível. Junto com o afeto, né? Então, era junto com o afeto que eles não tiveram. Então, assim, várias vezes, teve uma vez que meu pai comentou isso. Meu pai falou, meu pai nunca me deu um abraço apertado, assim. E assim, não era... Era total falta de ferramenta. Sim, e o que Elisama me ensinou muito, quando a gente vira mãe, a gente vira muito crítica, né, dos nossos pais. Eu acho que o primeiro capítulo da maternidade eu vou fazer tudo diferente. E a Elisama, ela ensina a gente a abraçar os nossos pais, porque eles fizeram o que eles podiam, com a ferramenta que eles tinham. Eles não tinham as ferramentas que a gente tem. Só que veio a nossa geração. Então, a nossa geração é assim, eu tenho que ser perfeita. Nossa. Eu tenho que Dá ter conta de brinquedos, Montessori, um ambiente sensorial, sem tela nenhuma. Fazer porque tela é BLW sinal sem de tela. Fraqueza, tela é babá Preguiçosa, mãe preguiçosa. Mãe preguiçosa. Então eu tenho que estar ali presente, eu tenho que trabalhar também. Tem que trabalhar. Eu tenho que estar magra logo depois que eu dar Não, parto. assim que porque pariu, eu assim tenho que que pariu. estar com super disposição tem pra que tá transar limpa, direto. Direto. Ai, que Casa horror limpa esse direto. assunto, A gente englobou tudo isso. É a gente uma carga, um É peso. óbvio E a que a gente gente não dá vive conta. na culpa. E é óbvio que a gente A gente não dá conta. acorda na culpa, a gente dorme na culpa. É isso. E é muito difícil se livrar dela, né? Ele é muito difícil, é uma desconstrução difícil. geral. Mesmo que tu A gente tem que tenha ajudar as a nossas plena filhas a não serem consciência. assim, pelo menos. Porque E filhos? eu não sei. E filhos. Como que a próxima geração vai ser?
Exato, depende da gente. Estamos aqui pra fazer esse Assim, papel. eu tenho total certeza que meus filhos vão olhar e vão falar, ela fez tudo errado, eu quero fazer tudo diferente. Sem dúvida. E eu sem tenho, dúvida, sem já tô, já não, sempre estive em paz com isso, porque eu acho que é o isso, natural. sabe? A comunicação não violenta, principalmente, ela nos ensina isso, nos ensina a nos abraçar também. E ela ensina que muitas das coisas que nós somos reativos, nos nossos relacionamentos, todos os relacionamentos, é porque a gente não foi acolhido como criança. E eu vou explicar, é assim, a gente... quando minha filha, por exemplo, responde pra mim, então ela vira e ela fala assim, eu não quero fazer isso. O que me incomoda dessa resposta dela é porque a minha criança interior, a minha criança, a Aline criança, nunca pôde falar assim. Nossa, eu tomava um tapaço Ou na que ousadia, cabeça. né? Quem você pensa que é pra falar comigo assim? Então, e assim, eu quero que então hoje eu olho pra ela e falo, filha, você não precisa falar desse jeito, eu tô te ouvindo, eu tô aqui. A minha primeira reação é sempre virar e falar, oi, quem que você pensa que com quem você pensa que você tá falando? Mas na verdade, eu criei ela pra ver as pessoas como iguais, pra ela ter respeito pelas pessoas pelo que elas são, não porque elas representam. Então você não vai respeitar seus avós porque eles são mais velhos, como a gente foi criado, como nossos pais foram criados, mais velho sabe de tudo, você tem que abaixar a cabeça e falar amém. Não, ela foi criada a questionar. E quem são as primeiras pessoas que elas vão questionar? Os dois. Óbvio. Então, por que eu tenho que dormir essa hora? Eu acho que esse é o maior desafio de criar crianças que sejam assim, né? Exaustivo. Porque A acorda na educação é uma amamentação missão e dorme na amamentação. exaustiva. Mas uma essa é a tarefa grande exaustiva. questão que a gente aprende demais no livro, né, em comunicação não violenta. Desde da onde que surgiu que criar um ser humaninho é fácil. Muito difícil. Não é? a coisa Quem mais falou difícil isso, do né? Quem mundo. falou? Vamos deixar o livro aqui, eu quero comprar já. Nossa, eu Já quero ler. Nossa, assim, tudo da Elisama, ela tem 4 livros. Ela tem o Comunicação Não Violenta, ela tem o Porquê Gritamos, que... Ai, Você tem gente. esses na tua loja? O Porquê Gritamos e o Conversas Corajosas eu Já tenho. quero. Legal. A Educação Também. Não Violenta chega e vai, então ele deve chegar mais no nosso próximo pedido. Conta eles Mas- por que gritamos. Por que gritamos? É isso, a Esse gente é pra tá se mim. comunicando com a nossa criança Criança interior interior. que nunca teve a voz que nós tivemos. Então, assim, sabe quando você ouvia minha casa, minhas regras? Quando ouvi muito você isso. tiver a sua casa, você faz o que você quiser. Fala se não é a maior injustiça do mundo. Como assim a casa não é minha? Eu moro aqui há 20 anos e a casa não é minha? Como assim? Usa o capião, gente. Mas foi Não, muito e a minha assim, casa né? é A colaboração. A ideia da superioridade, né? Sempre teve muito na nossa geração. E foi o que os nossos, assim, era o que eles tinham que fazer para sobreviver, porque assim, a questão da superioridade, ela funciona rápido. Ela não perdura, mas ela funciona É rápido. o caminho mais fácil, né? Então você obedece porque você tem medo, você obedece. Hierarquia. Mas qual é o preço disso? Quem somos nós, adultos inseguros, sobrecarregados, etc, etc. Então é aquela coisa de, não, eu apanhei e eu tô bem, tá mesmo? Não tá. Não tá, Com vamos lá, certeza vamos não. conversar bem sobre isso. Será que você tá bem? Porque não, a violência é zero. E a gente em casa, a gente fala a verdade sobre tudo, gente, tudo. Não existe um assunto que a gente não fale. O bendito do Papai Noel todo ano surge. Um monte de gente fala pra mim, lá vai ela destruir o sonho da magia do Natal das crianças. Você conta? O Papai Noel é um personagem. O meu pai contou muito nova pra mim. Muito nova, meu pai e minha mãe. E eu lembro direitinho que a gente ia pra... eu lembro direitinho que a gente ia pra Natal de família e eu ficava achando o máximo, porque eu me achava adulta. Eu falava, eu sei que não existe, tá todos esses trouxas acreditando nessa história. Eu ficava assim, só... Meu pai e minha mãe nunca fizeram essa fantasia. Coelho de Páscoa, nunca fizeram. Nunca. A gente nunca teve essa fantasia. A infância inteira foi assim, Papai Mundo da Noel. fantasia. E eu amava aquilo. Eu amava, foi uma infância muito feliz. Eu esperava por essas datas. E quando eu descobri que não era, foi ok. Eu não fiquei triste. Eu acho que eu já tinha uma idade ali que eu falei, tá bom. Nos conta a visão dos Sabe? seus filhos. É. Como que eles lidam com Quero- com o que você Eles falou. amam do mesmo jeito. Eles escolhem se eles querem que o Papai Noel traga ou não um presente, por exemplo. E eles, às vezes, esse ano eles fizeram um cartão pra eles mesmos. Ai, que amor. Quando você contou, como que você abordou Desde e quanto? sempre. A gente, assim, eu sou muito montessoriana nisso, né? Aham. Maria Montessori fala que a criança até os 6 anos de idade, ela não sabe a diferença entre a realidade e a ficção. Então, ela entra na fantasia, assim, de corpo e alma, porque ela realmente acredita que aquilo é verdade. A fada existe, o gnomo existe, o Papai Noel existe. do E tudo bem, a fada do dente, a portinha ali, vai sair uma criatura que vai vir pegar e é isso, eles acreditam mesmo. E a partir dos 6 anos, ela já consegue fazer essa diferenciação, de saber escolher o que ela quer acreditar ou não, que é onde a minha filha está. Minha filha, esse ano ano passado, ela falou assim, mamãe, eu quero acreditar que o Papai Noel existe.
Maravilhoso, bem. escolha sua, né? Então, assim, desde pequenininho, eles perguntavam pra mim, Papai Noel existe? Eu falava, o que você acha? Então, primeira coisa, eu nunca trouxe o Papai Noel em casa. Porque pra mim o Natal é muito mais que isso. Pra mim o Natal é a família, a gente tá junto, são as férias. Tem um livro que... Livro, né? Sempre vai pra livro. Tem um livro que eu amo, que pra mim é exatamente sobre o que é o Natal, que chama What You Wish For. E daí é a história de uma menina que ela tem... É um livro pra criança. Ela tem uma festa na rua todos os natais. E tem uma árvore muito grande que eles colocam seus desejos. E daí eles fazem uma peça, né, para apresentação, nessa apresentação no dia de Natal. E tá todo mundo lá falando, eu quero um cachorro, eu quero que minha tia venha visitar, eu quero um skate, vão colocando os pedidos. E ela vai falando assim, eu não sei o que eu quero desejar, porque assim, o Natal pra mim é quando minha tia vem de longe e traz presentes diferentes, quando meu pai chega em casa antes de anoitecer, quando a gente vai pra praia todos os tempos, quando a gente vê mais as nossas famílias e amigos. Então, ela vai falando as coisas que ela ama em relação àquela época do ano. São as festas, é a música, é o cheiro de comida sendo feita. Sempre na cozinha tem alguma coisa sendo feita. Tá cozinhando junto com meus pais. É tudo isso. E daí, no final... eu sempre me arrepio com esse livro. Aí ela fala... Daí a mãe dela fala assim, filha, você tem que fazer o pedido, porque tá acabando o dia. Ela fala, o pedido dela é... Eu desejo que o Natal seja sempre assim. Muito legal. Então, isso pra mim é o Natal. É isso, é a gente tá junto, é a bagunça, é fazer não saber que horas acordam e tudo mais. Então, mas o Papai Noel, ele, na vida deles, então quando eles começaram a questionar um pouquinho mais, tá, mas e o Papai Noel, ele existe ou não? Então, o Papai Noel, ele é um personagem. Então, eu nunca virei e falei assim, não existe. Nunca. Porque é eles que vão decidir se existe ou não. E o paralelo que eu uso com eles é assim, filhos, tem gente que não acredita em Deus. E eu acredito. Então depende. Então, e se alguém virar pra mim e falar assim, Deus não existe, eu vou falar, tudo bem que você não acredita, mas eu acredito. E tá tudo bem. Então, você não sai por aí falando pras pessoas, porque, nossa, minhas amigas surtam, né? Ela vem seus filhos Grinches do Natal. Papai Noel não existe. Eles não vão falar. Porque a gente fala sobre o respeito ao que a outra pessoa, ao que a outra pessoa acredita. E se a pessoa vira pra você e fala, o Papai Noel vai me trazer esse presente, você sorri e fala, que legal. E acabou. Acabou a conversa. Porque é isso. É o exemplo que você dá em casa, né? Do mesmo jeito que quando eles perguntaram, Papai não existe? Você falou, o que você acha? É o que Dessa eles forma vão que eles vão fazer reproduzir isso. também. Pra eles pensarem, é o pensamento crítico. Eu quero que eles decidam o que eles vão querer. Então, daí a gente falou sobre a história de São Nicolau, porque eu acho maravilhosa a história de São Nicolau. E a gente, assim, nosso Natal é muito parecido com o Natal de muitas pessoas, não é porque o Papai Noel não traz o presente que ele não deixa de ser mágico. Então a gente vê filme de Natal junto, a gente tem árvore de Natal, a gente tem decoração, a gente tem os presentes, mas nós compramos os presentes. Porque se tem uma coisa que eu não suporto em relação à figura do Papai Noel, é a chantagem. Se você não for um bom... Olha, nossa, você ganhou esse caminhão gigante. Deve ter sido foi um ótimo menino, mano. Eu odeio com todas as minhas forças isso. Odeio. Cara, eu acho que isso eu fiz muito inconsciente. Nem esse ano, por exemplo, a gente foi pro shopping, comprou e ela falou, mamãe comprou pra mim? Mamãe tá te dando um presente de Natal. Mas muito inconsciente, sem pensar. Eu não alimento tanto a fantasia dela também com o negócio do Papai Noel. Mas eu acho que é por causa disso, eu não tive a minha alimentada. Então eu meio que segui o que meu pai e minha mãe fizeram. Eu sempre... Mas muito do instinto, que tudo que eu tive na minha infância que me fez muito feliz é inconsciente. Eu também acho que ela vai também ser muito feliz com aquilo, sabe? É o repertório. A gente tá de novo repetindo. E não tem nada de errado com isso, entende? Não existe certo ou errado em educação. Existe que funciona pra cada um. Funciona pra certo. você e é isso. Então, do mesmo jeito que é importante pra você, ok. Mas, assim, eu recebo muitas. Vocês não têm noção das críticas, sabe? Todas porque nós, né? Pra mim, a grande questão é muito isso, sabe? A nossa educação, o jeito que eu crio os meus filhos é baseada nesse laço muito forte de confiança que a gente tem um pro outro. Então, pra mim não faz sentido de eu criar uma mentira que eu sei que é uma palavra super forte, sabe? Eu super sei que é uma palavra forte. Meu intuito não é criticar, não é julgamento, não é isso mesmo. Mas é que pra gente isso dentro do que eu acredito é uma coisa muito fundamental, da gente não mentir. Então, se eu alimento uma coisa que não existe tão fortemente, como, por exemplo, minha irmã contra a duende.
Não bastava o Papai Noel. Tinha que ter a turma do Papai Noel. É, duende. E tudo bem, entendeu? Tudo bem, pra ela foi legal. Até o dia que meu sobrinho virou pra ela, disse que ela não lembra dessa história. Meu Alô, sobrinho irmã devia ter Daline. o quê? Uns 8 anos. O dia que assim, então ela foi indo, né, com a questão, com toda Tudo a entre fantasia. Papai Noel. Entre Papai Noel, daí era o tio 1 ano, eles falaram, é o tio. Daí ela falou, mas é que Papai Noel, ele manda pessoas especiais no lugar dele, sabe? Ela foi alimentando, porque pra ela era muito importante. Ok, só que meu sobrinho devia ter uns 8 anos, ele virou pra ela e falou, ele falou, mãe, mas... E começou com muita dúvida, ela não tinha mais pra onde sair. Ela achou que era hora de falar. E ela falou, não, filho, na verdade, contou, é verdade. Aí ele parou, ele ficou quietinho, ele olhou, ele falou, tá bom. E que idade que pode mentir? Nossa. E, tipo, pra mim isso foi muito forte, porque eu falei, pô, é isso, olha, assim, o que pegou pra ele. Então, assim, pra você não foi nada demais. Mas pra... E assim, ele é um adulto, hoje ele é adulto. Tá tudo certo. Tudo Não certo. virou um Mas é delinquente. isso, cada criança é Reage de um diferente, né? jeito, Reage de uma forma diferente. Reage. E assim, eu quero que os meus filhos decidam o que eles queiram acreditar. E daí, assim, a gente foi lá naquela... tem em Ellenbrook, no Whiteman's Park, no Whiteman's Park, tem as Fairy Doors, sabe? Sim. Vocês já foram? Já. Uma coisa mais fofa do mundo. Tá muito bom. E a gente foi. E eles falam assim, será que as fairies moram aqui? Eu não vou falar, não, fada não existe. Não. Só que quando eles viram pra mim e falaram, mãe, será que as fadas moram aqui? Eu falo, o que você acha? O que você acha? Eu acho que mora. Então pronto. Mas eu não vou falar, sim, elas moram. E olha, o Fairy Dust vai fazer pedido e vai... Eu não alimento. A fantasia. Mas eles decidem o que eles querem acreditar e tudo bem. Mas é isso, né? É o que funciona pra cada família sempre e sem julgamento. E que você falou assim, eu recebo um julgamento. Quem que julga? Quem são as Cara, eu vou pessoas? te falar. As pessoas Quem vão não lá julga? buscar. Quem não julga, é verdade. Grávida e mãe é depósito de palpite. Não, mas eu falo pra ela porque ela Cara. tem o perfil dela do Projeto Cabana, do livro Soft Kids. As pessoas vão lá e falam ou são pessoas do seu meio? Então, eu tive por muito tempo o meu perfil pessoal aberto, por ser uma pessoa... Assim, conhecida. Sim. E daí eu resolvi fechar, principalmente porque eu cansei de Chegava ficar medindo muita minhas palavras, coisa. sabe? Não é nem isso, é só que, tipo... Eu não posso, por exemplo, me posicionar politicamente você muito é. forte, porque as pessoas vão pegar bode e vão falar... Você. Eu não vou comprar mais livro, eu não vou mais na cabana, porque ela acredita em XPTO. Sim. E eu falei, cara, não é possível, sabe? Pô, eu tenho, mais de 40 já, eu não tô afim de ficar medindo minhas... Não. Sim. Pelo menos no meu universo pessoal, é óbvio que eu não vou... Mas assim, eu fiz uma vez, quando a Anitta recebeu lá o VMA, eu fiz um post na cabana, na Livros for Kids Austrália, falando sobre o exemplo dela, né, de conquistar. E assim, não exemplo, gente, de novo... Não é o exemplo que ela chegou lá rebolando. Não é isso! A gente tem que explicar todo segundo, né? Todo segundo! É eterno isso, né? Senão a gente vai ser cancelada Não do é mundo. isso. Não Porque sei. É a tem mulher. gente militando ali, é todo mini... São os extremos. A gente volta para aquele livro lá, O Sabedoria da Natureza. Ele fala assim, que a sociedade, ela é um pêndulo. Gente, olha que analogia maravilhosa. Ele fala assim, que a sociedade e a gente também é assim, né? Então, muitos momentos a gente tá num extremo, só que quando você solta o pêndulo, ele vai pro outro extremo. Até ele chegando no equilíbrio. Então, e isso demora muito tempo. Então, a gente tava a gente tá no outro. E a gente vai encontrar o nosso equilíbrio. Mas, nossa, eu vejo assim, olha pra minha vida, descreve a minha vida. Eu falo sobre tudo, tenho blog, descrevo passos da minha vida. Pro bloqueio todo mundo, não quero saber de nada. Os dois extremos. Aí agora eu vou aceitar gente que eu não conheço também. Meu perfil pessoal ainda é fechado, mas antes eu só aceitava de pessoas que eu conheço. Agora não, agora eu já aceito pessoas. Abriu um pouquinho. Agora a gente pode fazer um request. Agora a gente pode fazer um request. Ele tá indo assim, ó. Ele tá indo até chegar no equilíbrio. 880, né? Muito engraçado. É muito isso. Então eu não queria, assim, meus posicionamentos, eu sou uma pessoa, eu tenho um posicionamento forte, mas eu mudo. E as pessoas não veem muito, assim, porque acho que é muito isso também, né? A gente muda muito. O tempo Em todo. constante evolução. Cara, E aí te cobram um bagulho que você ok. falou ano passado e hoje você já não pensa assim. Você mudou. Exato. E aí, foi exatamente. E é você só tá sendo você. Só que É não, verdade, daí você não eu ouvi pode. você. E assim, as pessoas, acho que isso vem muito
da questão de ser advogada, eu gosto muito de discutir. E não discutir, brigar. Discutir mesmo, porque eu adoro ouvir opinião diferente. Quanto mais diferente, melhor. Exato, ponto de vista. Porque quantas vezes eu não falei... Abre muito a mente, né? Nossa, nunca tinha pensei visto por esse lado. A música Legal. do Friends aí, que você citou antes. Abre muito a mente. É isso, é o 6 ou 9, né? Também. O pessoal tá Exato, vendo, é exato. 6, é 9, tá? Mas Exato. onde você tá? Tudo Você questão tá de vendo? ponto de vista. É muito doido. E eu acho que a educação, a gente traz muito nosso. Por isso que estudar comunicação não violenta é muito importante. Porque a gente precisa se acolher também, sabe? A gente entra nessa vibe de tudo tem que ser feito, tudo tem que ser perfeito, a gente tem que Da fazer melhor tudo. forma possível, blá, E blá, assim, gente, é exaustivo. A grande verdade é que você criar um filho na comunicação não violenta é muito cansativo. Cara, é muito. Porque é tudo negociação. Tudo. Eles não aceitam nada. E minha irmã falou uma vez uma coisa muito, muito maravilhosa, né? Eu falei pra ela, nossa senhora, o Dani, ele questiona, vocês não têm. Ariano, é igual a mim. É tão divertido. Meu pai amado, é Ele muito- questiona, e assim, mas as coisas não necessariamente vêm naquele momento. Então a gente tá aqui conversando, então assim, aconteceu uma coisa ali, ó. Ele tava ali brigando com uma criança, que uma coisa que eu super gero polêmica entre as minhas amigas eu acho que share é bullshit. É dele, Take turns, por exemplo, não é isso. É assim, a criança foi lá, pegou o brinquedo. Aí ela tá lá brincando. Aí a outra vem e fala, eu quero. Bullshit! Caramba, que vai take turns. Não, você vai ter que esperar. É. E daí, nossa, sempre dá... Sempre dá treta. sempre dá treta. Que eu falo, independente de que criança seja. Sim. Se o Dani quer um brinquedo que a outra criança tá brincando, eu vou falar, Espera. filho, você tem que esperar ele enjoar. Ou, que isso, a gente resolve bastante os conflitos em casa assim. Por que você não vai e pega um brinquedo que ele gosta muito e vê se ele não quer trocar? É. Mas não, que eu vou colocar no timer. Ah, você tem que 5 minutos, Sim. agora o próximo. Gente, que injustiça! muito E é óbvio que a Mas criança existe vai isso? rolar. Você bota 5 minutos. Sério? Não, você vai. Então vocês vão take turns, né? Nunca Então, vi assim, isso. ó, Nunca você vi isso. fica Nunca vi com o isso também. brinquedo Nunca vi e daí, daqui a pouco, a outra. Ou no balanço no parque. A gente faz A isso. gente faz o tempo inteiro. Ó, o balanço no parque. Share- Clarinha, fica aí mais um pouquinho, daqui a pouco a Sofia vai. A gente Não, faz mas isso eu tudo. falo assim, quando a Sofia quer uma coisa e a Clara fala assim, que não quer, eu falo, a Sofia é dela, ela não quer dividir e ela não vai dividir. Tá, mas e se não é dela? E se é de ninguém? Do público. Não, eu falo, tá brincando agora e vai ter que esperar, ela não quer dividir. Ai, Polêmico. gente, Polêmico. É polêmica, é polêmica. Não, eu acho que eu nunca vi com esse nome. Acho que eu nunca vi parquinho com esse nome. é o melhor exemplo. Melhor. O parquinho, a criança está no balanço. Aí chega a outra criança. Aí Fica fala ali assim, esperando. então, olha, você vai ter que... Vamos dividir? Então, olha, você já tá faz um tempo, espera, deixa a outra criança aí também. Como que você faz? Fala assim, ah não, filho, você vai ter que sair agora porque outra criança tá esperando, você fala, deixa o seu filho lá pra sempre. Ah, eu deixaria mais um pouquinho, falava mais um pouquinho e daí a gente tem que dar a vez pro próximo que tá esperando. É assim como eu faço. Então, eu viro, com meus filhos, quando eles estão esperando, eu falo, você tem que esperar, e pode ser que demore 1 minuto, pode ser que demore Tem que 10. ter paciência. É. Tudo bem você esperar? Porque assim, eu vejo a vida é assim também, sabe? Você não vai ter as coisas, ninguém vai virar pra você e Na falar hora. assim, Não. ah, tudo bem, você tá mais Exatamente. apressado pra fila do café, vai você primeiro. Não é assim que Exatamente. funciona, você tem que aprender a esperar também, é o que é. Exatamente. Mas essas questões do dividir eu acho super, super complicado. E em childcare, de novo, lá atrás, a gente aprendia isso. Então Eu acho que ainda é assim, sabia? divide e tal. Eu nunca gostei, porque eu acho uma Na baita maioria sacanagem. das Eu acho que questões. ainda é assim, sabia? Desse negócio de dividir. Como Acho que assim? isso Não mudou. é? Daí a criança vai lá e morde porque ela cansou, porque ela quer. A minha filha morde. E é o que é, porque a Ariana, criança... brava. Então, mas Foi uma a fase muito comunicação- pequena, mas com 1 mês assim, ela mordia. Mas a comunicação vai muito além de palavras. E a criança, Era o jeito que ela normalmente, conseguia se ela expressar. se comunica Se através expressar. da gente. Olha, quer me matar? Coisa de comunicação não violenta, que quer acabar comigo, é você virar pra uma criança e falar, para de gritar! Por Essa é a quê? tua criança interior, né? Porque a gente tá de saco cheio. A grande verdade é que chega no final do dia, por A exemplo, gente pra tá dormir. exausta. Eu só quero que Dormir. você deite, Então. E feche os durma. olhos, continue respirando. Não, são e mil requests. durma. Mas a noite é a hora que a gente divide o dia. E por mais que a gente esteja exausto, eles estão com muita vontade de dividir o dia. É. E assim, Amanda principalmente, o Dani, ele tem sono, ele vai dormir. Ele é ultra independente. Ele tem sono, ele fala, eu quero dormir. E vai. Ela não, ela que nem eu, ela fica. Gente, eu sou leonina, enquanto a festa não acaba, eu não vou embora. Aqui, ó. Eu não vou embora.
bora! Não tem essa, eu sou a última pessoa, eu sou a primeira a chegar, a última a sair. Não, na verdade eu não sou a primeira a chegar, eu não gosto de chegar na evidência, sabe? Tipo, chegar ali sem ninguém muito perceber. Não, eu gosto de chegar ali na miúda. Aí, ai, você chegou assim, faz tempo que eu tô aqui. Mas eu não consigo ir embora antes que acabe a coisa. E a Amanda é assim também. Então com ela a gente tem que, mas assim, a hora que ele vai dormir, ela fala, ai mamãe, você não sabe o que aconteceu na escola. Só que assim, tipo, já são 8 horas, tá na hora de dormir, mas é a hora que ela tá se abrindo comigo. Daí tu tem que ficar. Como que você vai perder esse momento? Não tem como. Loda, vai dormir mais tarde. Não tem como. O que foi, filha? E ela vai, meu marido fica assim, ai, você vai fazer ela dormir? De novo, vai demorar pra caramba. E tem dias que tu perde a paciência. Com toda certeza. Gente, mas se ela falasse não, eu ia falar, calma, desce ali do pedestal. Não, cara, porque vamos Não, cara, porque é humanos, humano. né? Humano. Tem dias que a gente surta mesmo, Tem dia que né? a gente grita, tem dia que a gente tá de saco cheio, tem dia que a gente fala da porcaria do brinquedo que é do seu irmão e vai pegar outra coisa pra você. Tem dias que você fala, chega! Pelo amor de Deus. Vamos pro carro, eu preciso sair! Que inferno! Vocês não me ouvem! Eu só gritando! Ou se tem! Outro dia eu fiz isso, aí depois eu entrei no carro e falei com meu marido, falei, você acha que eu tenho problema? Aí ele começou a dar risada, é óbvio. Aí eu falei, sabe, não, eu tô falando sério. Cara, aí ele falou, claro que não. Ele falou, claro que não, só que você faz 1000 coisas, é óbvio que você vai estar estressada. Mas a comunicação violenta fala assim, depois que você fala tudo isso, você olha pra criança que está assustada, né? Sim. Você vira e fala, filho, desculpa. Sim. Não é culpa sua, eu sou adulto, eu devia ter respirado, Exato. mas eu tô super cansada, não é sua culpa, não é você. Sim. Tem Eu muita sou coisa. a maduro da Eu Cara, sou é muito a louco adulto, isso. é pedir desculpa. Meus pais sempre, nunca pediram Eu sempre desculpa. peço. E mais às vezes eu peço e eu sempre fico muito mal. Eu falo com meu marido, cara, hoje mesmo de manhã, eu falei, cara. do que mesmo. Não, é porque eu falei, cara, eu tô ensinando ela a ter descontrole. Mas meu marido fala, mas é a vida real. Tipo, Isso você vai quer fazer ser o parte, que ser né? o quê? Não, é importante pra eles verem que a gente também chora, entende? Pois é, que Tipo loucura. assim, tem gente momentos que eu tô controla, que a gente extremamente grita. sobrecarregada, eu grito e me pega e eu choro, eu sento, eu às choro, eu vezes abraço, também, eu sim, choro. sim. E é importante para as crianças verem que a gente Que é também normal, é né? essa. Porque assim, como que a gente... Eu olhava meus pais no pedestal. Eu olhava pra minha mãe como aquela muralha. A pessoa que E tu nunca... pergunta pra tua mãe assim, mãe, tu tá bem? Então, Tá a tudo minha ótimo, mãe, filha, a minha mãe tá faleceu há tudo bem. muitos anos atrás, eu não tive essa oportunidade. E é assim, um buraco na vida gigantesco que é foco de ansiedades 1000, porque ela morreu muito cedo. E eu Caraca. já discuti bastante em terapia isso, né? Sim. Na ansiedade que eu tenho de acontecer alguma coisa comigo e eles viverem sem mãe. Porque assim, Com quantos não anos por você- mim, Quantos anos você tinha? 20. Pela dor deles, né? Pela dor É assim, é uma coisa que você nunca se recupera, gente. Não se recupera, não existe, assim. muito Não cedo. existe, Não tem você como, vai, né? você vive, você toca, mas assim, quando você para pra pensar, Vai fala, tá sempre meu ali, Deus, aquele- sempre tá ali. Sempre dói. Uma ferida que nunca fecha, né? Nunca fecha, nunca vai fechar. nunca. Mas assim, as coisas que ela segurou, sabe? São coisas, quer dizer, faz 23 A barra. anos Todas que ela essas morreu. E até hoje eu descubro coisas que ela não contou pra gente. Nossa. É muito louco. Isso é Nunca coisa- falou, ela nunca foi, sabe? E assim, porque eles aprenderam isso, né? Isso. Você segura tudo. Ela falava, nossa, eu prefiro eu estar doente do que meus filhos. E é isso, vai internalizando tudo, pegando tudo. Não é que foi câncer, psicossomático, etc. Então, a gente pensa muito isso, né? Minha irmã, principalmente, né? A gente super conversa sobre isso. Mas eu tento mostrar a humanidade, sabe? Acho que é acho que isso assim. é muito importante, Assim que a gente vira mãe, a gente olha e fala, eu vou fazer tudo diferente. Aí depois a gente entra no repertório. Aí depois a gente abraça, acho que é tudo ciclo, né? A gente abraça, fala, ok, mãe, entendo, ok, pai, entendo. Vocês fizeram o melhor que vocês podiam, mas eu vou fazer do meu jeito. Sim. E aqui que pega, eu acho que aqui que os relacionamentos pegam. Quando a gente tem no começo pega, porque você não aceita nada que seus pais falam, porque você quer fazer, você não aceita a sua educação. E eu vi isso muito com meu marido. Muito forte. Mas depois, quando a gente fala, eu quero fazer do meu jeito, que você é super consciente daquilo que você quer fazer, pega muito também, porque você não aceita os palpites mais. Então é assim, respeito, mas agora é a minha vez. Eu vou fazer como eu acho melhor. Eu vou fazer, e assim, pode ser que eu tô fazendo errado, tudo bem, Sua escolha. mas é o que é. Nunca vai ser perfeito, né? Mas acho que é sempre tentar fazer o melhor e fazer... A gente sempre faz tentando acertar, cara. Sim. Sempre. Mas isso foi muito importante. Agora tá na minha cabeça aqui. Agora eu vou dormir melhor. Nossa, maravilhoso. Só porque eu na terapia.
eu fiquei com essa culpa porque eu dei um chilique e depois eu fiquei mal e eu falei, tô ensinando ela que ela não vai conseguir se controlar, que a mãe dela não se controla, entendeu? Então ela vai aprender a não controlar. E aí depois agora você falando, normalizando isso, e realmente pelo menos eu pus pra fora. Porque se eu ficar guardando tudo isso, daqui a pouco eu tô doente. Não, e tem outra coisa. O que você tá ensinando pra ela isso é que às vezes todo mundo perde o controle. Exato. E ok. E que é normal. Porque a gente espera que uma criança de 2 anos não faça que a gente joga no em chão. público. Não. Mas a gente faz. 36. Vamos lá, birra de adulto. Esse controle não funciona. Cara, com tecnologia, então, odeio essa televisão. Baterias, não sei o que. Ou que demora. Que inferno, não aguento mais esperar. Ou, você vai no restaurante. Eu quero a minha água, por favor, com gelo, meio limão e metade de azeitona. Aí vem errado. Aí vem errado. Olha, não foi isso que eu pedi. E daí a criança chega pra você e fala assim, a água tá muito quente, eu quero água gelada. Vai tomar de qualquer... Agora vai escolher. Que nojenta, só Aí que você vai falta. no restaurante e fala, não, a minha água tem que ser meio limão, ó, cubos de gelo. assim, ó. Ai, gente. E a gente no banco, nós 3 no banco, no sal da Rafaela, não, porque se você me falar que a gente vai sair daqui sem uma conta... Vamos fazer um barco. Era eu no banco. Olha, tu não tá entendendo a missão que foi a gente E eu, vir a aqui. Ludmilla, assim. Não existe a possibilidade de a gente sair daqui sem essa conta. E as duas se olhando, eu aqui na mulher. E a Saiu Clarinha sem lá. a conta, óbvio, e a Clara sim. E ela Ludmilla, isso que é vida de adulto, cara. É chilique de adulto. Chilique de adulto. E a gente espera que a criança. E são 1000 coisas. Você vai dormir, você vai comer. Tendo com fome ou não. Você não levanta dessa mesa quando você não come. Ou assim, passei horas cozinhando e você não quer o que você vai. Isso aqui? Quantas vezes você não cozinha e fala, eu não tô afim de comer isso? Ou você vai lá e fala, eu não quero comer nada do que eu fiz, eu vou pedir o Uber Eats. Cara, isso é uma Pô, das por coisas que que a eu criança não... não pode também virar e falar, não tô Até afim de comer o macarrão que você você fez? pede alguma coisa e fala, nossa, tá muito salgado. Você vai da semana voltar a comida. Vocês neuram muito Aí essa a coisa de comida criança com não. criança? Eu Pensa, neuro tem que comer zero. com ela abaixo, né? Não é? Come. Enquanto Cara, não e tiver uma coisa que tu fome... escuta muito, né? Ai, se não comer, a vovó vai ficar triste. Gente, é chantagem. Ai, O meu dano Deus. emocional que faz a gente no futuro. A gente acha que o nosso amor é condicional. Mas, cara, sem maldade nenhuma, Claro né? que é, o Porque aquilo repertório. Tá É implantado, óbvio. né? Vocês vão me ouvir falando isso o resto da vida de vocês Ai, na cabeça. gente, É o eu tô repertório. perdida de novo. Não, eu tô... Por que isso? Não, você tem que ser Eu não sei qual é o seu sonho, você vai contar pra gente quais são os seus sonhos, próximos projetos, porém, tem uma ideia. Você precisa fazer psicologia e a gente vai... Mas você já tem 3 Seu marido vai me odiar porque já arrumei outro carro pra ela. Olha, diz a minha psicóloga que toda pessoa que faz muitos anos de terapia também é um pouco bom de psicólogo. E é psicólogo, muito engraçado, assim, eu comecei a fazer terapia acho que com 18 anos, depois que minha mãe morreu foram 11 anos. Porque eu vivi um relacionamento abusivo e eu só fui entender que eu Que era continuei abusivo. com ele porque ele conheceu minha mãe. Gente, se liga. Que loucura. 7 anos com uma pessoa, porque a única coisa que me prendia a ele era porque ele tinha conhecido minha mãe. Eu falava, como que eu vou ficar com uma pessoa que não conheceu minha mãe? Mas foram 11 anos de terapia pra eu sacar isso. Caraca. Pra Falar, virar a chavezinha, né? é isso. E hoje as coisas foram muito mais fluidas na terapia. Sim. Porque depois de tudo isso, então, tipo, achar o foco da minha ansiedade, por exemplo. Foi Você isso. não quer achar o da minha, não? Estou nessa luta. Porque assim, gente, eu difícil, tive cara, ansiedade de achar. Muito pós-parto, difícil. eu sempre fui aquela pessoa assim, ó. Ai, acho que a coisa que eu mais sinto, quando alguém me pergunta, qual a coisa que você mais sente falta da vida pré-filho? É assim, vamos, pega a bolsa e vai. Gente, eu acho que isso pra todo mundo, cara. Que saco fazer bolsa. Dormir. Desfaz bolsa. Eu também não ligo. Não Mas, ligo, cara, fazer não. bolsa, desfazer bolsa, pensar no Não, lenço e assim, umedecido. ó, peraí, onde a gente vai? Tem lugar pra criança? Deixa eu ver se é cercado. banheiro, tem Qual que é o cardápio? Porque dependendo não vai fish and comer. E acabou. É 1 milhão de coisas. Nossa, a Aí tá lista vai. saindo, quero fazer cocô. Não gostei desse sapato. Ai, gente. Aí troca de dá roupa de preguiça até novo. Daí você pensar. sai, vai começar, tá nublando. Mas o lugar é aberto. E se Ai, meu Deus, esqueci uma blusa, peraí. não sai nunca. É terrível. E daí quando Imagina você tá... com 2. Não existe. Pra tu sair com o filho, tu tem que te planejar. Não existe. Não Vamos agora? existe. Vamos. Isso não existe. Não existe. Ó, até acabou a luz aqui. Essa luz é o nosso cronômetro. Não, é uma loucura. Eu morro de saudade disso, porque eu era essa pessoa. Tipo assim, ó, Pra acabou... praia, vamos. Óculos, protetor e canga. Acabou. Exato, Vai que exato. praia agora, Gente, fiquem tranquilos, daqui 25 anos a gente pode fazer isso de novo.
A gente vai junto. Pegadinha. Gente, Só o biquininho. é muito maluco, porque assim, existem 1000 desconstruções que a gente tem que fazer nessa vida. Uma delas é essa porcaria de romantizar a maternidade. Ai, cara, É por isso que a gente fogo, criou é esse podcast. difícil, Mas é por é isso. tenso, é É por legal, isso. mas não é legal pra todo mundo. Também tem essa. Não é legal pra todo mundo. Não. Tem muita gente que vai virar e vai falar assim: eu me arrependo, eu amo meus filhos, mas eu me arrependo. Eu gostava da minha vida sem filho. Cara, eu amo minha filha, eu amo a minha vida com ela e tudo, mas eu sinto muito a falta da minha vida sem filho. A gente se também. perde, Tipo, a gente não muito. sabe quem a gente é. A gente demora séculos pra gente se reencontrar. E eu acho que a grande questão disso tudo é porque morre uma pessoa lá, sabe? E a gente não ouve isso. Renasce. A gente tem que A gente falar falou mil disso no episódio vezes. passado. Mil vezes isso. Que quando nasce a mãe, morre a mulher. É um luto. E não é que a mulher não tá ali, ela tá, mas aquela mulher não existe Ela tá mais. esquecida. Porque Ela não a pode gente mais ser nunca aquilo, mais, não cara. pode, Nunca mais. não tem como, não cabe. tem direito Quando a de gente ser. casa, já um Já. pedaço da gente fica. E não é ruim. Eu acho que a grande questão é a gente normalizar que ok se sentir assim. Faz parte. E a gente vai demorar muitos anos pra se encontrar. Porque 1000 coisas acontecem, né? A outra coisa é, a mulher sempre se ferra. É isso. Quem tiver que sacrificar a carreira vai ser a mulher. Mas não é. E acabou. Ai, cara, é isso. Mas isso me revolta ainda, sabia? Eu ainda não Aqui é consigo melhor. aceitar isso, cara. Mas Aqui no- ainda eu acho que aqui é um pouco é melhor. melhor, mas não é assim. Tipo, a criança está doente. É a mãe que vai Cara, lá em casa tirar não, off. você acredita? Olha que maravilhoso. 5 anos trabalhando. A minha chefe me ama. 5 anos trabalhando pra. Sério, a minha chefe me ama. Eu nunca tive. Outro dia ela falou comigo: você nunca ficou doente em 5 anos? Eu falei: o quê? Claro que eu fiquei, mas eu trabalhei doente. Meu marido que pega. Sempre. Mas, amiga, eu vou te falar. Mas é muito raro. Eu sei que é muito raro. É um muito caso raro. bem muito à raro. parte. É muito raro, eu sei. Normalmente, 99,9% Sem dúvida, eu sei. das vezes são as mulheres. Eu sei. Não, e nem se pensa, né? É. Tipo assim, quem vai já- sair? já- Já sai. Eu acho que assim, é óbvio que existe muita questão econômica também, que quem ganha mais normalmente é quem vai tirar o off, quem ganha menos vai tirar off, porque não vai perder tanto assim. Existe, é claro, e como casal você tem que ponderar tudo isso, mas ainda é muito injusto com a mulher, o peso é muito nosso. demais, né? cara. E a gente também tem que normalizar que o sonho de ser mãe não é pra todo mundo. Tem gente que não quer. E tudo bem. E tem eu vou te gente que falar, nem eu que não antes- tinha esse sonho, aconteceu. Cara, e antes de Mas ser assim, mãe, isso era, não vou dizer um julgamento, mas eu ficava assim, cara, como é que pode uma pessoa não querer ser mãe? E agora eu penso, cara, Faz total sentido. faz total sentido. E Essa siga escolha assim. for feita, né? Não se sinta obrigada a ter. Não, sabe? porque Siga pra gente, tranquila né, e em paz com a tua escolha. Na de nossa não ser mãe. criação era fora de cogitação. Era isso, exatamente. você vai. Você vai, a você ordem vai, natural você é. E tem essa também, né? Acho que a semana passada a gente viveu muito isso socialmente com as músicas da Shakira e da Miley Cyrus, né? Super, tipo, eu faço as coisas sozinha, não preciso de você, acabou, entendeu? A Miley vai comprar flor pra ela mesma. E ó, é isso aí, gata, compra flor pra você. Você não precisa de ninguém fazer isso pra você, mas a gente cresce ouvindo também isso, né? Você precisa achar a parte que te falta. Exatamente. Nossa, tem um livro. A minha cabeça já tava aqui pensando agora, eu preciso sair daqui e pegar todas as notas de livros, porque a gente vai pro Brasil, né? Não, vamos então eu vou citar ter tudo. avião, um monte de tempo de viagem, um monte de gente pra cuidar da filha, então vou ler bastante. Botar tudo em dia. Botar tudo em dia. Gente, tem um livro sobre isso, pra falar já né, o exemplo para criança, que chama A Parte que Falta Encontra o Grande O. Então, o primeiro livro, ela fez muito sucesso, ela não é brasileira, acho que ela é Eu já ouvi inglesa, se falar não me desse engano. Ela teve uma moça que ela fez contação, inclusive, um tempo, ficou super famoso. Então, o primeiro livro é A Já ouvi Parte que falar. Falta, e daí Eu já é vi. uma bola que falta uma parte, e ela aham. vai procurando quem é essa parte que Sim. falta. A segunda é A Parte que Falta, e o primeiro livro eu acho lindo, mas o segundo... Então, o segundo é A Parte que Falta, né, aquele pedacinho, né, era a bola, e daí ela tá procurando pra completar, porque a gente cresce achando que a gente precisa de alguém pra completar a gente. E ela encontra gente que cabe de mais, que cabe de menos, que não queria ela, etc, etc. Até que ela encontra o grande ou que encaixava perfeito. E ela fala, "Ah, você me completa." E ele fala, mas eu não quero te completar. Aí ela, mas a gente pode caminhar junto. Ele, não, você precisa caminhar sozinha. E ela, mas o meu formato, né, ela é um triângulo, como que eu vou? Ele, ué, se você Eu já vi ir, esse livro, você maravilhoso. consegue. E assim, o resto do livro é ela se transformando numa bola. É. E no final do livro ela encontra ele. E eles estão E aí, juntos. eles se juntam. Então, isso também a gente tem que internalizar, sabe? A gente tem que normalizar pros nossos filhos. Você não precisa de ninguém pra se completar. Você precisa de uma pessoa pra somar com Exato, você. E se E você vocês se quiser, encontram num caminho. não tem e nada é de isso. errado você não encontrar ninguém. Então, por meus filhos direto, as coisas que a gente fala. Se você quiser casar,
Se você quiser casar, se você quiser ter filhos, filho, quando você tiver um namorado ou uma namorada, Sim. e mesma coisa pra ela, se você tiver um namorado ou uma namorada, e a outra coisa é isso, tipo, não, você vai encontrar uma pessoa que vai somar pra você, não ficar falando assim, não, você vai encontrar alguém que vai te completar, porque ela principalmente agora nos 6 anos, ela começou com essa coisa de marry, né, que eles ouvem na escola. Aí eu falei, filha, assim, você pode casar, mas você não precisa casar, entendeu? Pra ser feliz, assim, de boa. Só se você E quiser. em casa, né, e eu contando essa história, eu falei, eu não queria casar, o papai queria casar. E daí ele assim, ele virou pra ela, né, e falou esses dias, ela falou assim, mas pai, por que você quis casar? Ele, pra sua mãe não fugir. Pra essa leonina. Muito bom. Ela definiu, muito bom. Engraçadinho. Cara, esse assunto causa muita polêmica também, né? A questão ali de tu falar pra eles assim, o dia que tu tiver um namorado ou uma namorada, isso é uma coisa que eu acho muito legal. Mas tem gente que vê isso como assim, mas tu tá mostrando pra ela que existe uma outra opção que tu tá incentivando. Calma, olha, eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, a polêmica que rolou na família. Muita polêmica. Disso aqui, olha. Ai, meu Deus. Lá vem. Lá vem. Falar com a Aline também muito bom você contando, dar os exemplos Isso que aqui. você usa, porque Não isso consigo. assim, abre a Tu mandou no mente. grupo da família? Mandamos no grupo da família. E aí? Agora que eu vi. Meu Deus. Silêncio. Vamos só falar o que são Silêncio. seus Então, dois assim, filhos são meus 2 usando filhos vestido, usando né? o mesmo vestido. Mesmo vestido. Eu tenho a Amanda, de 6 anos, o Dani, de 4 anos. E a gente foi na Maier, que ela queria uns vestidos. E daí ele virou e falou, eu quero um vestido igual da irmã. E eu falei, mesmo filho, você vai usar? Porque eu não vou comprar pra você, só experimentar. Não, eu quero usar. Eu falei, tá bom, comprei o vestido igual pra ele. E ele chegou em casa e ele colocou. E a gente já saiu na rua com o vestido, a gente já foi ao aniversário com o vestido e a gente já recebeu um amigo em casa com o vestido. E tipo, pra mim, é uma roupa. E aquela questão, tá, gente, você realmente acha que uma roupa vai mudar a sexualidade de uma Óbvio que pessoa? não. Não vai. Óbvio Não que vai. não. Todas as Independente fotos de álbum de foto da minha família, todos os meninos, as meninas já com brincão, meu irmão com brincão, os primos com brincão, com pulseira. Não, meu irmão, todo quando mundo era tem essas pequeno, fotos, cara. Eu E- montava pra ele inteiro. Botava saia, botava cabelo falso, botava tudo. Tem foto dele até hoje, vou mostrar pra vocês uma hora. Sim. Sabe? Eu gostava Qual o de problema? vestir igual menino. Boné, aquela bermudona. Eu também já gostei. Eu amava ser surfistinha. Eu me vestia igual um menino. E a gente é castrada desde que a gente nasce, né? Fecha as pernas, se comporta, Exatamente. baixa a voz. A gente cresce ouvindo que você tem que se comportar, né? Não, guria, se eu contar pra vocês, vocês não acreditam. Eu tava no Instagram esses dias e apareceu uma criatura falando a seguinte frase. As mulheres, um homem, tá? Não era uma mulher, era um homem falando. Vocês têm que entender que as mulheres gostam de ser conduzidas. Então, se você conhecer uma mulher, você tem que deixar ela entrar no seu caminho e conduzir. Cara, um papo assim. E aquilo ali sendo assim, o dono da verdade. E eu falei, não, eu preciso entrar nesse... Porque quantos seguidores tem essa pessoa? Gente? Milhares. Milhares. Tudo macho escroto, né? Cara, aquilo ali me deu Eu cheguei a fazer um comentário de tanta raiva que me deu daquilo. Eu falei, gente... 1000 coisas. Tipo, você vê, assim, 1000 exemplos. Tipo, Meu a filha Deus. da Madonna, por exemplo, ela não raspa o pelo. Sim. Nossa, o pessoal falando assim... Teve uma vez que eu vi um cruel, comentário, a pessoa falando assim, nossa, imagina lá embaixo. Aí eu assim, um homem falando pra eles, falou assim, a recíproca é verdadeira, né? Porque você tem pelo no sovaco, não tem? Então imagina lá embaixo pra você também. Exatamente. Porque desde quando pelo é falta de higiene, gente? Não tem nada a ver. Pelo existe pra proteger as pessoas. Exato. E é assim, aquilo, você quer depilar, você depila, você não quer depilar, você não depila. Ninguém tem a ver com isso, entendeu? Eu espero que seja essa a sociedade que nossos filhos cresçam. E daí, assim, conversando com amigos que, por exemplo, que trabalham com educação no ensino médio, né? Eles, não, é médio, né? O colegial, nosso ex-colegial. Eles falam assim, que pra eles a questão da sexualidade é super normalizada. Ah, isso é muito importante, Super, né? super. Então, No Brasil, isso? No Brasil. No Brasil? No Brasil, Nossa, isso. Eles falam assim, pro jovem hoje, né, de 15, 16 anos, é extremamente normalizado. Tipo, eles nem... Eu vejo pra minha sobrinha, né? Minha sobrinha tem 28. Ela, assim, ela tem 28, né? Ela nem é mais tão... Assim, Da idade se ela das me meninas. ouvir isso, ela Da vai idade falar, das ai, meninas." tia, viu? Te amo, gata. Mua. Mas assim, ela mesma, sabe? A gente vê, por exemplo, pessoas se beijando na rua, independente do sexo que elas forem, ela nem repara.
É uma geração É a diferente geração da do meu nossa. irmão também. É, do meu também. irmão, pra ele é super normal, assim. E pra mim, eu desconstruí isso, mas pra mim é quando alguns amigos dele iam lá em casa e aí falavam da sexualidade, eu ficava... Nossa. Ou assim, sabe? Porque a gente é dessa geração de... Sim. Nossa, o que é isso, né? Tipo, o cabelo diferente, né? Muito enraizado a nossa mentalidade de a menina tem que, né? Usa rosa, bonitinha, rosa, é rosa, azul, azul. Então, É uma loucura, né? desconstrução É muita mesmo. caminhada que ainda temos pela frente, né? Nossa, não, e é isso, né? Videogame, cada fase é mais difícil e cada... Tu imagina pra mim, Aline, que o meu marido é Chinese, tá? Nossa senhora. Então, Cara, quer dizer, tem ali uma foi outra uma- cultura. É completamente diferente. E pra eles, assim, a mulher é aquela mulher Nossa. que tem filho e vive pros filhos e cozinha o dia inteiro e tá ali na função de casa e filho. E é isso, e acabou a vida, morreu. Aí vem a Rafaela Ariana, tem 50 mil projetos, dá conta de tudo, super independente. E a família deve Nossa, ficar pra assim, ó. mim, assim, o início do nosso relacionamento, eu falava assim... tu é Usa muito biquíni de machista. brasileiro, né? Tu é Porque você muito tava contando machista. da praia. Eu não suporto isso. A gente teve muitas brigas por causa disso. E até hoje, às vezes, ele faz uns comentários dele se dá conta, daí ele fala, ai, não foi isso que eu quis dizer. Tipo assim, que dia que foi? O dia que a gente foi na praia depois do beach tennis, que eu saí do mar e tava frio e o mamilo, o farol fica aceso, né? Do frio. Ele falou assim, ai, teu coisa tá aparecendo. Jura? E eu falei, tá, e daí? Eu também. Natural, né? Que é coisa mais natural que isso. Mas foi um longo processo. A gente tá há 6 anos e ainda tem ali, sabe? Porque foi uma coisa que ele cresceu a vida inteira. A família dele deve surtar com seus biquínis, né? Essas Eu coisas. nem uso, né, amiga? Tipo assim, eu respeito a cultura deles também, sabe? E eles nem vão pra praia, né? Eles não têm essa cultura Mas de ir assim, pra eles praia. nasceram mesmo na China, os sogros Sim, nasceram a mãe e e o pai vieram. dele vieram pra cá quando ele Ele nasceu aqui, ou não? Ele nasceu lá. Nasceu lá também. E veio pra cá com 7 anos de idade. Mas cresceu ali Cresceu vendo os no- pais, né? E os irmãos e todo mundo indo pra aquele mesmo caminho, né? Sim. Ele foi o primeiro da família que trouxe uma mulher que não é asiática. Nossa, e todos casaram com a asiática Todos. também. Eu fui a primeira aqui, né? Então... Nada, tem uma coisa muito engraçada que eu sempre conto. O primeiro dia que eu fui na casa deles, Aline, eu cheguei lá, e aí, brasileira, eu tinha chegado em Perth não muito tempo, né? Tipo, tava... Cara, não tinha essa noção cultural ainda. Morei a vida inteira lá em Parobé, umas grotas, tipo, não tinha nem ideia que os chineses não gostavam de serem tocados, assim, com a pessoa desconhecida. E cheguei e abracei todo mundo, né? Fui abraçando, oi, tudo bom? E beijinho. E beijinho, fui E abraçando. vai conversando, fui fica abraçando. assim, Guria, daqui a pouco eu comecei a me sentir esquisita e, tipo, eu vi que tava todo mundo calado e, tipo, eu era o centro da atenção e tava todo mundo, assim, tipo, pensando, assim, o que ela tá fazendo, né? Tipo, daí eu falei, meu, eu tô fazendo alguma coisa errada. E daí eu parei de fazer o que eu tava fazendo e meio que me encolhi, assim, e daí, tipo, depois ele me explicou, também, podia ter me explicado. Cara, sabendo do jeito que eu sou. Mas enfim, aí ele falou, que a gente não tá acostumado, assim, quando a gente não conhece uma pessoa. Meu pai provavelmente se sentiu um pouco invadido, né, e tal. O pai dele todo errado, porque ele sempre tem vergonha. E não é nem só sabe? isso, né? Na cultura chinesa, homem normalmente não fala Não diretamente fala, com a mulher. Não, exatamente. E Que depois loucura, que eu ainda ainda bem mais que não existe tocar, Mas só imagina. e no início eu me sentia assim, cara, eu me sentia desrespeitando porque eu não conseguia conversar com o pai dele. E hoje não, hoje eu respeito. Olha, mas eu vou te sabe? falar uma coisa. O quê? Família de brasileiro e é a mesma coisa. Assim, não nesse sentido, mas eu também não me sinto confortável pra ser quem eu sou. Não sinto. Tudo que eu falo é distorcido, é viado, é tal. Então hoje eu não falo. Hoje eu sorrio a cena. Sua família ou sua família do seu pai? Na casa dos pais dele eu sou muda. Eu não dou minha opinião, eu sou outra pessoa. Episódio sobre a sogra na próxima. Fiquem ligados, tô brincando. Não vai rolar, senão... Não vai rolar. Ser cancelado. E assim, né? A forma... É papo pro café. Pro vinho. Gente, acabou a bateria, já acabou a luz, já acabou a bateria. A convidada que mais rendeu aqui, eu não sei quantas horas estamos gravando, o Gabriel dormiu, então não sei o que vai acontecer com a edição. Ele vai ser falado, ai, é a Aline que veio, meu Deus. O Gabriel já conhece a Aline, né? Lá daqui na Austrália. Mas vamos lá, Aline. Teve uma coisa que na hora que você me passou ali, que eu pedi o currículo dela, na hora que ela me passou, eu falei, caraca, a gente precisa falar sobre isso. Ela é membro do Comitê de Multiculturalismo do Hospital das Crianças de Perth. Isso. O que isso significa? Como você foi parar lá, mulher? Assim, tem 5 minutos, recebi um e-mail.
vou aplicar pra fazer parte do... sério? Foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Foi assim, o hospital, eles mandam vários e-mails falando o que tá acontecendo lá, e de vira e mexe eles mandam falando assim, você quer participar do grupo de consumidores pra dar opinião, pra ajudar a melhorar o hospital. Eles fazem isso, e eu vivo muito lá, e assim, a história do meu filho é uma história super de superação, assim, ele... Conta um pouquinho pra gente. Muito rapidamente, tá? Sim. Porque, Sim, assim, sim. ele foi diagnosticado quando eu tava grávida de 4 meses, que ele tinha um tumor no cóccix, né, fora do corpo, que já era do tamanho da cabeça dele. Então, era um tumor muito grande. E quando ele nasceu, então era assim, a primeira coisa que me ofereceram foi aborto. Que aqui na Austrália é super comum, você pode abortar a qualquer momento da gestação, qualquer momento, se você descobre algum problema na criança. Então, por isso que você não vê tantas pessoas com necessidades especiais por aí. Porque normalmente, e de novo, sem julgamento, as pessoas abortam. Mas a primeira coisa que ofereceram, e daí a gente foi seguindo a gravidez até que ele nasceu com 29 semanas, o tumor era o dobro dele. Então ele nasceu com 1 quilo. Esse parto estava marcado? Não, é mais ou menos. Então era assim, vai nascer com 34 semanas, depois vai nascer com 32. Aí se a gente chegar no 30, foi 29 mais 5. Mas aí ele já tava sem batimento cardíaco, sem nada. Não, ele tinha batimento cardíaco quando ele nasceu. O pigar dele foi 1. Você tá brincando? Ele tinha 1 batimento cardíaco muito... Ele tava muito indo, assim. Foi... Milagre. Aquelas coisas. E assim, todo mundo falava, eles não vai sobreviver. Eu passei por um momento ali no hospital. Então a cesárea dele foi uma cesárea de emergência clássica. Então assim, só não sendo tão figurativo, porque é uma coisa... Eles me abriram de uma forma que eles tirassem ele seguro. Mas o meu útero tem um corte diferente, enfim. E ele nasceu com praticamente morto. Você vê foto, assim, ele era cinza. E os médicos não acreditavam que ele ia sobreviver. Eles não acreditavam mesmo. Tanto que eles tiraram muitas fotos, nossa. E a única hora que eu me desesperei naquilo tudo foi a hora que eles me falaram. Eles começaram a tirar foto, eu falei, eles estão nos dando memórias. Que eles não acham que ele vai sobreviver. Você teve esse raciocínio? Eu tive esse raciocínio. Durante eu passei por muitas coisas durante o processo, né? O tempo que eu fiquei no hospital, principalmente, porque eu acho que eu tava com depressão pós-parto, com certeza, porque eu tava com muito medo de ir pra casa. Era mil coisas. E a Amanda tinha 2 anos. Ela era um bebê. Então, ele nasceu, e assim, eram várias complicações. Então, a primeira foi, se ele tem que sobreviver à cirurgia. A cirurgia era 8 nasceu, horas. já era cirurgia. A primeira era sobreviver ao parto. Sim. Que eles não achavam. Eles achavam que ele já nasceria morto. Aí depois ele tem que sobreviver essas primeiras horas de vida. Depois ele tem que sobreviver ao transporte, porque o plano era operar ele no Kingery. Mas ele foi cesárea de emergência. Então eles não conseguiram trazer os equipamentos. Eles tiveram que transportar ele para o hospital da criança. E eles falaram pro meu marido, que meu marido fala que para ele foi o momento mais difícil, porque... eles não sabiam se ele ia sobreviver ao transporte. Ele falou, nossa, eu ia morrer 2 vezes, né? De saber que meu filho morreu e depois de contar. Porque ele quer me contar, porque eu fiquei lá no Kingery. Sim. E daí chegou, então agora é sobreviver à cirurgia. E os médicos falaram no hospital da criança, a gente precisa de um milagre. A gente não acha que ele vai sobreviver. Falou pra ele lá assim, olha, a gente não acha. E daí a cirurgia era pra ser de 6 a 8 horas, daí 45 minutos depois ligam pra gente. Nossa, olha, eu lembro exatamente tudo daquele momento. Eu com a minha irmã, falando no FaceTime, e daí o telefone dele tocou, ID, né, Caller ID, que a gente sabe que é do hospital, e eles assim, sim, é ele. Eu falei, meu Deus, calma, já ligaram. Daí não sobreviveu? Porque, como que ligaram já, assim? Você verbalizou isso ou só pensou? Eu falei pra minha irmã, irmã, aí ela vamos rezar. A gente começou a rezar juntas, aí eu ouvi, eu não consigo concentrar em nada, deixei ela do lado. Ele assim, sim, sou eu, claro, sim. Ele sobreviveu! E era assim, o hospital, o andar inteiro do Kingery sabia o que a gente tava passando. Que por sinal, gente, olha, eu vivi muitas coisas no Brasil, na medicina do Brasil. A minha mãe teve câncer, morreu de câncer no Brasil, e assim... eu nunca vivi a humanidade que eu vivi aqui, mesmo. Eu fui pro King Edwards também, eu não tenho um A pra reclamar, eu amei. Eu não sei, assim, eu não consigo expressar. As parteiras comigo durante o parto, a gente teve um momento ali que é muito assim, também é uma coisa que eu lembro dos cheiros, eu lembro dos barulhos, eu lembro de absolutamente tudo. Eu tava ali, eles me arregaçando, porque eles fizeram o que eles podiam, e eu senti pela energia que eles estavam perdidos. Tipo, eu lembro da obstetra, que é a melhor obstetra da América do Sul, falando, oh my God, quando ela viu ele. E eu lembro, o meu marido lembra do pediatra, tipo, fazendo uma cara assim. Quando eu senti aquilo, eu olhei pro André e a gente começou a rezar Pai Nosso.
E daí eles falaram depois pra mim, eles me contaram que eles sabiam que era Pai Nosso por causa do ritmo, né? Porque é o mesmo. E eles se olharam e falaram, vamos. Foi junto. E foi junto. E a parteira fala pra gente, vocês salvaram ele. Vocês salvaram, porque ninguém sabia o que fazer, eles iam deixar ele morrer. Porque ele já tava quase morto. Eles não sabiam por onde começar, mas assim, a gente viu vocês ali, do jeito que vocês estavam unidos, como um, que a gente falou, não, a gente vai. E eles me ofereceram, 2 dias antes deles nascer, eles falaram isso pra mim. Se ele nascer hoje, a gente vai fazer o que se chama de compassionate care. Aí eu assim, como assim, vocês vão deixar meu filho morrer, é isso? Aí eles falaram, sem dor. Aí eu lembro, eu sou super briguenta, né? E o André, assim, a gente foi embora de lá, o André, você não vai brigar? Eu falei, eu vou brigar a hora que acontecer, eu não vou gastar minha energia. Sim. Porque eu duvido que eles vão fazer Sim. isso. Todos esses meses, eles lutando com a gente, agora eles vão falar, vamos deixar ele morrer, eu duvido. 2 horas depois eles me ligaram, falaram, olha, a gente vai passar a noite conversando, mas nós somos médicos, nossa função é lutar pela vida de uma pessoa e é o que a gente vai fazer pelo seu filho. E foi o que eles fizeram. O que eles fizeram, eu não tenho um A pra falar dessa coisa. Então a gente tem um vínculo muito especial. Então, sobreviveu. Aí depois era fazer o xixi. Não, daí assim, a criança não fazia xixi. Não fazia xixi. Aí me deu aquele clique. Eu falei, ele não me viu ainda. Eu sou a única pessoa que ele conhece. Ele nasceu, foi operado, rasgado. Ele precisa de mim. Sim. Aí vou eu na cadeira de roda. Aquela cesárea de emergência toda arrebentada. Detonada. Vou lá, cheguei, coloquei a mão nele. Eu lembro exatamente assim também de colocar a mão nele. Ele mexeu. A hora que eu coloquei a mão nele, falei, filho, mamãe tá aqui, tá tudo certo. Você tá bem. A gente agora precisa só... É o tempo. Tá tudo certo, estamos aqui juntos. Porque durante a gravidez eu tive esse momento com ele. De virar pra ele daquela redenção. Gente, olha, se eu tivesse dúvida de fé, aquele momento foi o momento de entregar. Eu não tinha o que fazer. Nada do que eu fizesse podia mudar. Assim, não era repouso, não era não comer nada. Eu sou uma pessoa de ação. Então, aquele momento era assim, eu tava pirando. Eu falei, não, eu preciso entregar. Eu preciso deixar. A maternidade é muito isso, né? Nada tá no nosso controle. Nada. E daí eu tive aquele momento de virar pra ele e falar, filho, é você que eu quero. Você segura firme aí. Porque é você, eu não quero. Porque eles falavam tanto do aborto. Toda vez que a gente encontrava, eles falavam a chance dele sobreviver. E eu falava, tudo bem. Até o momento que eu virei e falei, parem de me pedir. Porque a gente não vai, eu não vou abortar. Daí eles, ok, então a gente vai colocar. Porque eles tinham falado, depois eles me explicaram que é uma questão de seguro. Eles têm que fazer, eles têm que falar sempre o pior quadro. Procedimento. Porque as pessoas processam depois falando, me deu esperança e rolou. Então eu assim, tudo bem, mas eles podiam também ter me falado isso. Olha, a gente tem que passar o pior quadro. Sim. Né? Eles não fizeram. Então daí ele passou pela cirurgia e assim, eu fui lá, conheci, né, coloquei a mão nele, não sei o que e tal. 2 horas depois eles me ligaram, olha, ele fez xixi. Foi aquela conexão absurda que a gente tem, que é inexplicável. Eu peguei meu filho no colo a primeira vez, ele tinha 21 dias. Ai, que difícil. Meu Deus. Eu ia lá, era assim, mas assim, é tão louco porque muita gente, quando o filho nasce prematuro, olha com essa dor, né? Quando você vê seu filho cheio de agulha, cheio de Mas pra vocês era uma sobrevivente. Exato, pra mim era assim, ele existe. Está aqui. Sim. Eu ia pra aquela UTI, eu entrava Feliz, naquela você UTI vai ver feliz. Ainda meu filho, chegava toda feliz. É muito doido, né? A forma que a gente vê as coisas. Ponto de vista. Então eu tenho uma relação muito, muito próxima com o hospital, porque ele participou de o caso dele, na verdade, foi um case study do hospital. Um trabalho equipe, eles escreveram um paper sobre ele mesmo. Então, toda vez que eles precisam, eu sempre falei assim, olha, eu não concordo falar com ninguém da parte sensacionalista. Sim. Mas se for para estudo, vocês podem contar comigo. Então, a gente já foi em convenção, a gente já falou bastante. legal. Então, eu tenho um relacionamento muito próximo com o hospital. E pra mim, é muito isso, sabe? É muito karma, assim. Eles foram demais comigo, eu queria muito retribuir. Eu não sei como, eu sempre penso que eu vou ser voluntária um dia lá. Mas eu preciso estar com a minha vida um pouquinho mais em ordem para conseguir. E é um jeito de dedicar ajudar esse tempo. outras mães também, que possivelmente vão passar pela mesma coisa que você passou. Sim, a gente tem muita insegurança, né, do sistema de saúde aqui. Então, foi aí que eu me interessei a fazer parte desse grupo de consumidor. Para passar também para eles qual que é o nosso lado, quais são os nossos receios, sendo uma pessoa que não foi Muito criada legal. aqui. E eu comecei, assim, num grupo de discussão, respondendo um e-mail, e daí, assim, eu já conheço o pessoal da publicidade, marketing, porque a gente já fez alguns. Aí eles, que legal! Nossa, como que a gente nunca pensou em você? Vem! E daí depois a gente fez um plano que chama o Plano Multicultural. Então, algumas mudanças e falando sobre coisas assim, por exemplo, isso. Eu falei, quantas e quantas vezes eu não tô no hospital e tô explicando o que aconteceu com ele e eles falam, você tá muito agressiva, eu vou sair.
E não é agressivo. Eu falei, gente, jeito. não é agressivo. Latinos somos assim. A gente fala com o corpo. E a gente aumenta a voz, principalmente porque a gente se frustra demais de não ser entendido. Então vai escalonando a nossa voz, não é agressividade. Então, essas coisas assim que a gente tem, eu tenho ajudado bastante. Gente, e não só eu, né? O ter uma representatividade ali, né, pra lutar com isso, pra falar de... Muito legal. E a nossa grande conquista, assim, a minha primeira grande Muito conquista legal. foi quando vocês chegarem, espero que vocês não precisem, mas lá na porta tem um cartaz de bem-vindos em várias línguas e tem português. Eu vi foto no seu Instagram, eu vi, maravilhoso. Quando que conseguiu colocar ali? Faz uns 2 meses. Ai, muito recente, muito Foram recente. meus filhos, né? Eu não falei nada pra eles, a gente foi numa consulta do Dani, que hoje era assim, daí o Dani não vai andar. Não vai ter sequelas gravíssimas cerebrais. Eles falavam 99% de chance dessa criança. Absolutamente nada. Ele tem algumas sequelas pequenas. Tem um probleminha na bexiga, que ele não esvazia 100% a bexiga. Mas é tudo controlável. Super e ele controlável. ele nasceu prematuro, então ele fica um pouquinho mais doente do que a maioria das crianças. Mas isso até os 5 anos também. Os médicos falam assim que quando você coloca um raio-x de uma criança de 5 anos com prematura e uma criança que nasceu a termo, é a mesma coisa. Então você não vê mais. E ele tem um probleminha no rim, por causa do trauma que ele sofreu no nascimento, que muito possível ele vai precisar de transplante no começo da vida adulta dele. Mas também, assim, é o caso de transplante mais bem sucedido, se vive muito bem com rim. São tudo etc, coisas que tem como resolver, não é nada que prejudica a vida Maravilhoso. dele. Não, e você conhece o Dani. Que ninguém- bênção. E você fala isso tudo e poderia ter abortado. Olha, Exatamente. E assim, tudo bem, quem tudo quiser bem, abortar. mas é muito Ai, tem que difícil. ser É muito difícil. Não é, porque assim, gente, olha, tudo é muito a vida. Eu volto no meu casamento, isso, quando a gente namorava. E teve uma pessoa da família que engravidou e tinha chance da criança ter síndrome de Down. E daí, essa pessoa disse que perdeu o bebê. E eu virei pro meu marido e falei assim, eu duvido que ela perdeu. E assim, de novo, eu não tô julgando, mas eu falei pra ele, é um excelente momento pra gente conversar sobre isso. Ele, o quê? Eu falei, eu não aborto. Seja o que for. O que for. Por quê? Porque dentro da minha fé, Tu não a vai gente conseguir acontece... simular isso. Não é nem isso. Pra mim, assim, Tá as aqui pra pessoas aquilo, vêm tá aquilo, e tudo o que acontece na nossa vida, Meant to be. a gente vai ter que... É uma coisa que a gente tem que passar. A gente pode significar aquilo de formas muito diferentes, entendeu? Eu não vou abortar porque se eu tô com uma criança que tem alguma questão de saúde, é porque é pra ser. E a gente vai ter que viver aquilo juntos. E eu aceito, entendeu? Mas se não é pra você, a gente termina aqui. Sabe aquelas coisas que a gente também tem que normalizar? É assim, as pessoas têm que ter... Eu vi que teve um famoso... Ai, meu Deus, como que é o nome dele? Esqueci. Que ele acabou de se divorciar porque ele não quer... Fábio Porchat. Não quer ter filho, a mulher quer ter filho. E você viu a declaração dele, que bonita? Ele Ela falou, tem que eu ter. amo ela, eu gosto muito dela, e eu libero ela quer ter filho, como é que eu vou prender ela desse sonho? Eu não quero. Cara, isso é muito Gente, lindo. essas são as E eles conversas. seguiram amigos e juntos, e maravilhoso. Isso é muito lindo. Porque é muito isso. Quem quer ter filho nunca... São coisas que a gente nunca vai mudar de opinião. E a gente vai exato. ressentir o resto da vida, sabe? E é aquelas conversas que você tem que ter no primeiro encontro, Exato, com honestamente. certeza. É assim, quer ter filho, não quer morar fora. Sua mãe é quem? Fica pro café da Se sorte. conhecer. Não, e é muito isso, sabe? A gente tem que ter essas conversas, porque a questão é que o casamento é uma parceria. Com certeza. E não só o casamento, eu digo relacionamento. Porque também a gente tem que parar de falar que é só casamento. Casamento, Então existem 1000 formas de estar juntos. Sem e eu dúvida. tenho esse relacionamento. Então é tudo isso pra falar que eu tenho esse relacionamento com o hospital muito forte. E daí agora eu participei desse grupo e agora dele eu apliquei pra fazer parte do comitê mesmo. Então a gente se reúne uma vez por mês pra fazer mudanças dentro do hospital pra acolher famílias multiculturais. Tipo essa da placa. Tipo essa da placa. Maravilhoso. Aí tem algumas outras que a gente quer, tipo, coisas. Eu falo pra eles, eu falo, gente, essas são coisas tão simples. Por exemplo, tem o tal do espaguete bolonhesa lá já. Coloca que é o prato italiano. Isso. Sabe? Não precisa mudar o cardápio. Tenha comidas diferentes, de nacionalidades diferentes, uma vez por mês. Não é? Às vezes uma muita coisinha diferença. tão pequena, Cara, um faz momento muita tão diferença. difícil, te acolhe de uma forma enorme, né? E a questão eu acho que a questão da diversidade é você ver na outra pessoa a diversidade, sabe? Não é só você falar. Então, uma das coisas que a gente Exato. sempre fala é Exato. vocês têm que ter mais staffs multiculturais. Eu sei que eles têm, mas a gente tem que saber isso. Como que a gente vai saber? No badgezinho deles, coloca a bandeira.
Gente, imagina você tá naquela emergência e você vê a mulher do Brasil. Nossa senhora. E eu falei, a vida de todo mundo é mais fácil, porque essa pessoa vai saber falar com a gente. E você tá lutando por isso, por nós, por Porque todos não é nós. só a O chinês linguagem, né? vai saber que um homem árabe, por exemplo, não pode falar com uma mulher. Então, se o médico, se a médica ou a enfermeira, a staff mulher, entra lá pra falar com o pai só, ele não pode responder. Imagina. E a gente acha que é uma afronta, né? É. Tipo, como Mas é a assim? Você acha que eu cultura. sou menor que você? Não, é porque aí são outras questões da cultura pessoal. Mas a cultura, eles não podem falar diretamente com uma mulher que não seja da família. Então, assim, se uma pessoa... são essas nuances que eles têm que saber, estando numa cidade que tem 45% de Exato. pessoas que têm Super background multicultural. que não é australiano. Não tem condição. Exatamente. Gente, que legal. Eu tô assim de boca aberta, eu não sei nem o que falar. também. Na verdade, vamos desligar e vamos continuar conversando. É isso por hoje. É isso por hoje. Não, a gente sempre vem gravar aqui, mas acho que é 3, 4 episódios mais. Hoje não vai ser, só não tem uma como, dela, porque... conversando com a Aline até Cara, maravilhoso. sorry, né? Sorry but not sorry. Exatamente. Maravilhoso. Conta pra gente, tem sonho, projeto, o que você tá estudando? Você tá estudando ainda? Eu não sei como ela tem tempo. Gente, eu ia dizer agora. Teve 5 minutos, mais um curso. Mais um curso. Então, eu tô fazendo um certificado pra ser bibliotecária. Ai, que legal. Porque eu acho que, assim, a longo termo, né, é aquela coisa, a cabana não é minha, a cabana é dos brasileiros, e eu espero do fundo do coração que outras pessoas também queiram Abracem o projeto. vir ser presidente, ser coordenador, pra gente também. Espero que isso continue. E daí eu pensei, né, um lugar que eu posso desenvolver bastante todos os meus projetos de multiculturalismo e de inclusão, diversidade, é a biblioteca. Seria uma biblioteca. Você já Então- tem 5.000 livros, já tá. Pode abrir É tão engraçado, chega livro de diversidade, eles sabem, é tão fofo, gente. Olha, o dia que eles fizeram, eles ligaram a primeira vez, Aline, tem um novo livro aqui. Eu fui ver, era um livro de LGBTQ+, pra criança. Aí eu, maravilhoso, eu quero. Deles, a gente já separou pra você. A gente vê muito isso, sabe? Esse atendimento que eu falo muito pra eles, né? Eu falo, gente, o atendimento ao cliente, eu amo de paixão, assim, é a coisa que eu mais gosto. Tanto que quando a gente começou a falar um pouquinho mais sobre o Comitê Me Mata da Cabana, né? Porque eles ficam assim, não, então vamos pegar uma pessoa pra te ajudar a falar com os pais. Não quero. Não, eu quero falar com os pais. Tá, então a gente vamos ver algum voluntário pra falar com os professores. Não vai rolar. Não, também não vai. Aí, o que a gente pode te ajudar? Porque, ó, é o nosso mundo. Muita Então, coisa. esse é o plano agora, fazer esse curso. Depois eu tô estudando bastante também diversidade e inclusão, que é uma coisa que eu quero trabalhar. Eu não sei aonde ainda, eu não sei se eu quero voltar pro corporativo, eu acho que não. Eu acho que eu quero trabalhar mais com comunidades mesmo. Então, seja dentro do nosso bairro, seja estendendo isso. E sempre, assim, uma coisa que eu tenho certeza que eu quero muito trabalhar com multiculturalismo. Não só pra incluir cada mais os brasileiros em tudo. Gente, vocês não têm noção que eu brigo assim, Sterling, eles mandam um jornalzinho. Aí eu vou lá, traduzido em. Aí eu já mando, cadê o português? Aí ele já. Ai, Aline, deu. Gente! Sim. É o mínimo. Caramba, Sterling! Sabe? Só tem brasileiro lá, meu como Deus do céu. assim? Coloca lá um português. Uma das outras coisas que eu fiz parte de um tempo, agora o grupo acabou, né, por causa da pandemia, mas era um grupo que era do governo mesmo, falando sobre os multiculturais, né, as outras nacionalidades vivendo de lá. E eu falava, uma coisa que vocês têm que ter no bairro, por exemplo, é um representante do bairro, uma representante da cultura do bairro. Então, tipo, se alguém vai lá e pergunta pra você, olha, qualquer coisa relacionada a italiano, indica um italiano pra ajudar, e a pessoa pode responder, e é tudo voluntário, todo mundo vai adorar, entendeu? Sim, a gente adora receber novas pessoas da nossa cultura. Com certeza. Enfim, é um passo de cada vez. Então, acho que um grande sonho aí que eu tenho é cada vez mais expandir diminuir esse gap entre brasileiros e australianos e outras culturas australianas, englobar aí da gente formar esse mundão tão diverso e maravilhoso e diferente que é. Maravilhoso. Incrível. Muito obrigada. A gente não tem obrigada. palavras. Honra. Eu preciso de anotar os livros, preciso de... Bota aqui tudo do Projeto Cabana, vamos colocar do Projeto Cabana, do Livros for Kids, porque eu tenho uma lista e vou lá, vamos lá? E acho Gente, que lá. agradecer por nós, em nome de todos os brasileiros verdade. aqui no mundo inteiro, esse projeto gigante que Muito vocês
você lindo. faz, essa representatividade. É muito gratificante pra gente certeza. ter uma pessoa maravilhosa. Não, é um É exemplo. uma honra, né? Pra Um falar exemplo. por Dá todos vontade de ser nós. voluntário. Eu tô aqui, então eu posso Gente. fazer. Ver se eu consigo fazer voluntariado de madrugada, talvez. Deve ter. Deve ter. A história que eu contei pra Camila no elevador foi que eu faço parte do Pais e Mestres da escola dos meus filhos. Gente, a gente não foi criado aqui, eu não sei como funciona o sistema de ensino. Foi Eu pra quero dentro tá pra dentro da descobrir. escola, eu quero saber tudo, eu quero Maravilhoso. saber fofoca, eu quero saber tudo que acontece na escola. Aí eu falei pro meu marido, né, olha, o primeiro ano dela no Kindy, eu não fiz nada, eu só observei. Eu tentei fazer amizade. Um ano eu consegui. Fazer amizade com os pais. Gente do céu, Difícil, que né? frustrante. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu Já chegava ouvi lá dizer. abraçando o povo assim, né? Enfim, aprendi. As pessoas gostam de distância. Agora a Quis família. fazer um piquenique chamando todo mundo. Enfim, não deu certo nunca nada. Aí no segundo ano eu falei, eu vou pra escola. Então quando ela entrou no pre-primary, né, que já é o prézinho, eu falei, eu quero entrar. Aí eu falei pro meu marido, eu vou na reunião de pais e mestres, ó, segunda-feira, 7h30, não sei o que e tal. Ele falou assim, se você voltar com cargo... Muito bom. Já sabe. Aí já eu, sabe. tá bom. Aí quando eu voltei, né? E as reuniões lá vão até 10 da noite também, né? Porque daí o povo se engata lá no papo e vai. Sim. Aí eu voltei pra casa, ele assim, ele só olhando, né? Daí eu Esperando a não novidade. assumi cargo, mas eu estou em alguns Dançando. comitês. Aí ele, alguns, eu, não, um só. Então eu comecei no comitê de fundraiser. Hoje eu já toco Uniform Shop. Não, gente. E Clube do Livro. Muito bom, Gente, demais. Gente, Demais. E a não tem... diretora me ligou e falou, Aline, a pessoa que cuida do Clube do Livro, ela tá saindo da escola. Você quer assumir? Eu, óbvio. Era pra ser meu. É meu. Ela falou, sei que você tem a sua livraria de livros em português. Você gostaria? Eu, com demais. toda certeza. Aí Não, eu acho que a Aline é assim, ela tem um bolso cheio É, de a bolsa coisa. da Hermione, Daí a gente vai sabe? falando, ela vai dizendo, eu faço isso aqui, eu faço isso aqui também. Isso aqui eu também já faço. participei. O André fala que ele vai no parquinho às vezes. Maravilhoso. E eles falam, vira uma pessoa X e fala, Amanda, tudo bom? E o Dani, cadê? Oi, e a Aline, como é que ela tá? E ele... Desculpa, mas eu não sei quem você é. Daí ele, ai, fala pra ela que eu mandei um beijo. Daí ele volta e fala assim, encontrei a mãe do Theo. Eu, tá, mas que Theo? Eu conheço 5, assim, de cabeça. Aí ele, sei lá, o Theo. Gente, Demais. todo mundo conhece, ela pau pra toda obra, faz de tudo, não sei, tô aqui com inveja do tempo que ela não tem Não, e tempo, a mas ela arruma energia, tempo. né? A energia. Arruma tempo, bota energia, faz acontecer. Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada a vocês por esse espaço sensacional pra gente falar um pouquinho sobre A gente maternidade, volta depois, porque neuras. você tem muito assunto. Qualquer dia você volta pra conversar mais. Não, vou querer chamar a Aline de novo. É, não, tem muita coisa pra conversar. Muita Foco coisa pra ou sem conversar. foco? Não, Aí sem a gente foco. faz um sem pauta. É, vai fazer um Sem pauta, pauta boa. e sem foco. Sem pauta e sem Sem foco. pauta e sem Fechou, foco. na próxima. Fica ligado, gente. Obrigada, gente. Beijo.